Yes, sir, meu time! Estamos no ar com Pod RJ, o seu programa que conecta tecnologia, gestão, negócio, comida boa, muita história de sucesso. Eu tô aqui com meu camarada, fundador da JJA, Rafa. Como você tá, meu parceiro? E aí, galera? Então, hoje a gente vai fazer o primeiro episódio, né? O primeiro episódio do Pod RJ. Né? E junto comigo, PH, né, da Rio Quality, Head de Marketing, né? Falar um nome mais bonito aqui, CMO da Rio Quality. Eu gosto de vir para o JJA, porque eu saio lá da Pavuna, onde é a Rio Quality, lá eu sou gerente. Aqui eu já viro Head quando eu passo na porta. Eu já fico importado aqui, meu amigo. E, cara, o primeiro episódio tinha que ser com esse convidado especial de hoje, cara. Tinha que ser, não podia ser outro convidado. Esse cara me inspira, que vai estar aqui hoje, ele me inspira, eu fico até arrepiado quando eu falo dele, né? É sinceridade isso aqui. Então, esse cara, ele me ajuda muito, eu aprendo com ele, né? E não podia ser diferente. Então, hoje a gente vai conversar com a Kelly e o Diogo da Art Shop. Exatamente. Fala, Diogo. Fala, família. Bem-vindo, galera. Eu gostei que eu já fui recebido assim, ó. Se você quiser cerveja, cachaça, fica tranquilo que a gente tem. Eu falei, porra. Não, a gente botou até um bartender ali, um chefe, pra deixar tudo pronto. Porque ontem nos bastidores a gente falou, não pode faltar cerveja. Porque se faltar cerveja, eles vão bater. Falei, mas será que não tem destilado? Será que aquele não gosta de destilado? Um drink assim? Falei, um cafezinho já tá ótimo. Deixa tudo pronto pra que se falar alguma coisa tá ali no pé pra gente poder servir. Prazer ter vocês aqui, galera. Que se deixar começar a tomar uma, já era. Não acaba, né? Não acaba. Eu não tenho limite, eu não tenho maturidade pra beber. Diogo, hoje eu vou te explorar aqui. Vambora. Eu quero que você entregue teu conteúdo, né? Conteúdo que eu recebo de você várias vezes. Uhum. E eu quero que o nosso público conheça um pouco da tua história, né? E a gente vai falar um pouco sobre negócio aqui, que é o principal, né? Para você ajudar essa galera que tá precisando, como a gente conversou naquela última live que a gente fez, né? Que a galera tá precisando de receber conteúdo. Então, é para isso. Para falar de negócio, primeiro contar um pouquinho da sua história, para quem não conhece, né? Então, vamos lá. Quem pode falar? Eu ia falar isso, né? Eu tô há uns 10 anos afastado do bar, né? E eu sinto que o bar veio até mim hoje. Porque esse casal é a personificação do bar. Galera que tá aí assistindo, se você não conhece o Art Shop, você tá perdendo a oportunidade de estar vivendo uma verdadeira experiência contemporânea do Rio de Janeiro. Galera fora do Rio aí que não conhece Art Shop, vir pro Rio é assistir um jogo de futebol ali ou ir comer uma boa comida, beber uma cerveja gelada. Sede e ainda vai de Uber ou alguém pra dirigir, porque você não vai sair tão cedo de lá. Exato. 99, né? Já que a Uber não tá pagando nada. Então é muito legal poder ter esse casal aqui reverente, que tem uma história muito vitoriosa, tem feito dentro do mundo aí de gastronomia o resgate, né, dessa vida boemia, dessa atividade do carioca, do brasileiro de ir ao bar e frequentar. Então vai ser muito bom conhecer a história de vocês e saber como é ter uma experiência Art Shop, né? A gente quer levar pra galera aí que tá assistindo um pouquinho desse gostinho na boca de ir lá e saber o que eu posso pedir, qual é a experiência que eu vou ter. Por que tá 10 anos afastado do bar? O que houve? Rapaz, eu acho que eu... Oh, meu Deus! Eu acho que eu fui muito intenso numa primeira jornada. Ah, entendi. E eu sempre... Tá criando maturidade, né? Eu não sei vocês, eu até quero conhecer essa história de vocês. Vocês se conheceram no bar? Não. Não foi no bar. Porque... Não, mas eu levei primeiro lugar pro bar. O primeiro encontro praticamente foi num bar. E qual foi o bar? Vocês podem falar qual foi o bar? Fechou. Ele fechou. Bicho Carpiteiro. Que era ali na freguesia, perto do Planalto do Shopping. Mas a gente não se conheceu assim, não. A gente se conheceu na faculdade. Na faculdade, Eu namorava outra menina e ela ficou me dando mole. Essa é a versão dele. Na verdade, depois que eu olhei o celular dele, que eu vi uma foto, eu falei, cara, nem vou ficar de graça, não. Elas nunca admitem. Exatamente. A minha é do mesmo jeito. Eu vou ficar do lado da Eu já Kelly tinha aqui. repetido 2 vezes. Eu fiz faculdade de administração, ela também, na Estácio, e a gente pegou uma turma junto. E eu era repetente 2 vezes seguidas em contabilidade. E eu nunca gostei de colar, assim, eu falei, cara, se eu tô pagando essa merda, eu tenho que aprender. Então, eu comecei a sair do antigo campus, fui pro campus da freguesia, e aí no primeiro dia de aula,
Foi no primeiro dia de aula, ela começou a olhar, conversar comigo, puxar assunto, não sei o quê. Falei, cara, que garota legal, velho. Tipo, toda hora tentando me interagir, me socializar dentro da sala de aula, e eu não conhecia ninguém. E aí foi. Aí no dia da prova, ela foi me dando cola. Ela me ajudou. Aí dali em diante, fiquei amiga. Começou a parceria ali, né? Exatamente. Muito bom. E aí passou um tempo, né, amor? Eu fiquei separado. Não, tempo não. Aí, na verdade, eu descobri que ele tinha uma namorada. Eu falei, cara, ele vai começar a achar que eu tô indo pra um outro lado e eu não vou querer isso. Aí ele saiu da faculdade. Um ano, praticamente depois, uma amiga nossa em comum, que é a madrinha, chegou e falou assim, eu falei assim, pô, tô muito tempo na solteirice, eu quero arrumar um namorado. Eu sei que você conhece muita gente, sei que você consegue alguma pessoa legal, trabalhadora. Então, eu tenho 2 pessoas para te apresentar, mas uma eu tenho como marcar logo. Aí ela marcou, na época a gente estava até no Planalto do Chopp primeiro, e aí vem ele. Aí eu falei assim, cara, Amanda, é sério que você vai me apresentar esse cara? Você tá de sacanagem, né? Ela, o que houve, Kelly? Esse cara tem namorada, eu não vou querer me relacionar com... Kelly, já acabou. Ah, mas não quero, não. Tipo, acho que desisti, desencanou. Aí ela, não, vamos conversar. E aí foi quando a gente foi para um outro bar. Eu, na época, não estava com dinheiro e ela também não tinha. E eu falei, mano, não tenho nem para pagar Estava dura, desempregada. Eu não tava nem... Eu falei, nem vou pagar o pastel, como é que eu vou fazer? Cara, deixa comigo, ele vai bancar tudo. Só que ele era amigo do outro dono. Aprendeu, então... né, Caio Castro? Vou bancar tudo, hein? Aí ele era amigo do outro dono. Então, tipo assim, eles tinham permuta. Um ia no dele, o outro. E aí, tipo assim... Aí, quando ele ia no banheiro, a gente comia. Aí, só que nesse dia a gente não ficou. E aí, a gente começou na época, era MSN, Não, mas conta, né? quando eu fui no banheiro. Então, quando ele foi no banheiro, né? Comida. A mulherada aí que sabe, né? Quando vem aquela comida gostosa, tu come rapidinho pro bofe não ver, né? E a gente comia escondida e quando voltava... Faz a fina depois, né? Faz a A fina. fina, né? Quem Chega foi? lá, não tinha nada, meu irmão. Acabou o petit. Foi teu amigo que comeu, não fui eu, não. Foi daí que começou o sem misarinha, né? Tu falou, porra, tem que servir uma porção. Mas E ele quando- já tinha o bar nessa época. Eu E tinha, na aí- verdade, 3 meses de bar. E aí ele trabalhava no bar e aí eu tava fazia a faculdade, né? E aí a gente começou a falar na época no MSN, só que eu enrolei ele, tipo assim, tava enrolando no MSN, ele, pô, vem falar comigo, não sei o que, vem aqui. Aí eu, cara, não Repara vou que agora. tô me sentindo até velho, tá ligado? Da época do MSN. Pô, mas é Entendeu? verdade. Hoje, Aí, enfim, mas tem gente que nem Explica pra sabe o que que galera. é isso, tá Explica pra ligado? galera que é o MSN. Ah, Você mas pegou o- o ICQ? Que é... Peguei também. Antigo. Mas ela não, ela já veio na época do MSN. E aí eu fiquei enrolando ele uns 2 meses, aí quando eu realmente resolvi, ele pegou dengue, aí eu falei, cara, agora ele tá me Deixa eu sacaneando. explicar melhor. A gente tinha marcado, depois de 3 meses ela me enrolando, conversou pela MSN, e aí eu marquei com ela, tipo, acho que era uma terça-feira, se eu não me engano, e aí no dia que eu marquei, no dia anterior eu comecei a me sentir mal. Aí na terça que tava marcado com ela, eu fui parar no hospital, cara, tava com dengue. Aí tivemos que desmarcar, ela achou que eu Eu tinha achei que desistido. Tava dando uma sacaneando. desculpa pra ela, né? Então, aí eu fui parar no hospital depois de um tempo. Aí depois a gente conseguiu o quê? Umas 2 semanas depois? Não, um mês depois. Um mês depois, aí, ó. Aí, ele me convidou pro bar, só que como assim, eu sempre fui da noite, né? Assim, à noite, assim, dormia tarde, tinha faculdade, então, assim, combinou o nosso ritmo estilo de de vida. noturno. E aí, Levei pro Barra Music. Aí foi 1h da manhã, ele falou, pô, pensei que você não ia vir, Forte. mas falei, vou. E aí, tipo assim, aí a gente foi pro Barra Music, e aí tinha mulherada aí que sabe, né, que, né, as mulheres da tiro tinham uma outra ex-peguete dele lá, já vou logo avisando. Aí mulher não gosta de perder. Eu falei, eu não vou vir aqui pra outra tomar meu lugar, não. Foi logo, gente, já dançamos, não sei o quê, e beijou, a mulher foi embora. Aí daí a gente começou a ter esse relacionamento de ficar, né? Porque namoro não rolou, demorou. E aí, assim, ele veio me contando que ele tinha um bar, que tinha umas coisas que não, na época lá também não tava funcionando. E aí, assim, eu já, como era de um ramo que não tinha um poder aquisitivo maior, eu falei, poxa, Diogo, eu vou te dar umas ideias aqui de bares do meu redor, em que as pessoas não estão acostumadas com bacalhau. Sim. As pessoas não têm poder aquisitivo de Não, bacalhau. conta a história. Na Depois a gente época- vai vir contando essa história do Não, mas bar. eu nem fui ainda pro bar. Ah, tá, entendi. Isso foi antes da gente trabalhar lá. E aí ele começou a modificar algumas coisas. Aí eu falei, pô, aqui tem uns bares que tem música mais agitada, porque ele tinha mais voz e violão. Foi quando ele falou, pô, vou fazer uma feijoada.
E aí com, né, uma roda de samba e tudo mais. E aí essa pessoa falou assim, então tá, você vai ser a garota propaganda. Me colocou logo com um vestidinho pequenininho na porta pra, né, recepcionar. A promoter do bar. Era o equity que eu tinha, né? Então, tipo assim, eu tinha que trazer cliente na casa. Eu não tinha muito recurso na época. Então eu aproveitei ela, gostosa e tal. E eu falei, cara, vou botar minha mulher de salto alto na porta do bar, no meio da roda de samba. Só pra falar que, tipo assim, foi com a minha aceitação, tá, gente? Pra não achar que era abuso, mas foi com a minha aceitação. Aí eu falei assim, pô, amor, vamos fazer assim. Pô, você tá maluco, que não sei o quê. Eu falei, cara, mas... É instagramável. Pô. Vai chamar a gente. Na época não tinha essa cultura, né, da rede social. Então, assim, eu me sinto muito velho, porque hoje a maioria da galera que a gente conversa, né, muita gente do bar hoje que fala abertamente, ele chegou agora, 6 anos. Eu tenho 11, né, velho? Então, vamos lembrar lá atrás, quando eu comecei a fazer um plano de negócio. Quer dizer, eu não tinha nem plano de negócio, nem sabia que merda era essa. Quando eu fui estruturar o meu negócio, era o que tinha, o que dava e, mano, abre, foda-se, vamos ver o que vai dar certo. Sim. Então eu abri com um antigo sócio, o Arte do Bacalhau. Eu era vendedor de carro, resolvi largar tudo, peguei um carro, um dinheiro emprestado com meu irmão e abri o meu negócio, que era o Arte do Bacalhau. E o ex-sócio entrou com a outra parte da grana, porque eu já estava começando a fazer uns eventos de buffet, de churrasco, café da manhã, feijoada e rabada, e tava dando mais grana do que vender carro na época. Pra fazer festas em alguma coisa Exatamente. Aí eu falei, porra, mano. Era um empreendimento sozinho ou tu tinha sócio já? Era eu, minha mãe e minha irmã. Tá. A gente tirava, tipo assim, minha mãe é dentista, minha irmã hoje também é dentista, mas na época ela era cabeleireira, e eu falei, pô, isso aqui tá dando mais recurso do que realmente negócios, né? Cada um trabalhar individualmente. Então era um desejo, principalmente, naquela época, familiar, era meu, da minha mãe e da minha irmã. Uhum. Só que, cara, o que aconteceu? Pela falta de grana, eu tive que buscar um sócio. E meu ex-sogro indicou o sócio da época. Só que em 6 meses a gente percebeu, eu não vou contar aqui a história por causa da separação, senão vai dar merda, porque pode estar casado ainda. E eu não vou contar os rolos dele por fora, não. Lá vem um processo. O processo aí. Aí eu não vou contar esse rolo, mas assim, basicamente ele queria botar a mulher dele pra trabalhar e ele fazer as merdinhas dele por fora. Entendi. E aí a gente falou, cara, eu não vou compactuar com isso. Esse plano estratégico não tá muito bem, né? Eu não sou a favor disso. Pra mim é princípio, então sou um cara muito leal. E acho que muito dessa lealdade até hoje é o que me transformou tão grande. E quando eu falei, mano, eu vou abrir o bar, e eu abri como Arte do Bacalhau por falta de recurso com ele, que queria fazer algo dentro de Bacalhau, e ele se espelhava muito no... Rei do Bacalhau? Não, a Adega Deu Ouro, eu acho. Deu Sim, Ouro. Lá em Vista Alegre. Vista Alegre. Isso. E aí ele se espelhava muito lá. Aí ele queria pegar aquilo e copiar, fazer exatamente aquela recriação. Só que de uma maneira melhor. E eu falei, cara, vamos tentar. E eu não tinha muito dinheiro, ele tinha mais. A gente entrou na época com 120 mil reais. Ele com 60... Não, desculpa. Ele com 70 e eu com 50. E a gente abriu a moda caralho, literalmente. E, mano, o negócio tava fadado ao fracasso. Tava fadado ao fracasso. Já era aqui na Taquara. Era no mesmo lugar, na Rodrigues Caldas 715. E naquela época, como a gente não tinha dinheiro pro ponto, a gente procurou onde dava. Então a Rodrigues Caldas, quando eu cheguei lá, não tinha nem asfalto. Eu costumo brincar que passava mais rato, galinha e puta na rua. Porque era verdade, cara. Porque só parecia isso na rua. E a rua não era asfaltada, cheia de mato. Não tinha ciclovia. Aí, na época, o prefeito entrou, começou a pavimentar tudo, melhorar pra caramba, a iluminação e tal. Então, assim, os 6 primeiros meses que não tinha ainda essa estrutura, eu roei o osso pra caceta. E o esforço de trazer cliente era imensamente maior. Não tinha fluxo e a frequência era limitada. Eu não sei se você vai lembrar, mas nessa época, em 2010 e 2011, não era... Por exemplo, hoje o que traz muito cliente é seguidor. Sim, sim. O que trazia muito cliente na época era ponto. Então, se você tinha um ponto, você ia trazer gente. Uhum. Não importa. Era o ponto que fazia o local. Às vezes você não tinha melhor atendimento, você não tinha melhor comida, mas o teu ponto era foda. E aí você fazia o negócio acontecer. Então,
trazer o cliente na Rodrigues Caldas era uma pica. Hoje até muito se fala, né? Às vezes quando se debate de negócio, investimento, vou abrir uma loja no shopping ou não vou. Alguns, enfim, pensadores aí acham que, por exemplo, o custo de aluguel de uma loja no shopping, ele tem que ser jogado pro CAC, né? O custo de aquisição de cliente. Exato. Porque o dinheiro que você vai gastar não tendo uma loja no shopping, para você buscar clientes para chegarem no teu negócio, né? Você tendo uma loja no shopping, talvez você minimize. Então, se você jogar ele como CAC, dá para você talvez entender que o aluguel não é tão caro, né? Porque o que acontece muito no shopping é assim, esse aqui encheu, vai vazar pro outro. Aí vai vazando pro outro. Aí vai vazando pro lado, sabe? Então é efeito, né? Caixa d'água. Exatamente. Quanto mais ela vazar, mais transborda cliente pros outros. E o curioso é que tem muita gente que pega a loja no shopping não para vender, mas simplesmente para exibir a marca. Exato. Ele sabe, por exemplo, ali no Village Mall já ouvi várias histórias que não vira. Ou seja, o que o cara fatura na loja não consegue pagar os custos. O gerente da Ponto Frio tem uma loja num shopping e ele fala, cara, que fecha negativo todo mês no vermelho. Mas todo um mês ponto fecha estratégico. Sim. Mas faz muito sentido pelo fluxo de pessoas que passam na porta. Exatamente. Ele tá posicionado ali. Se ele fosse pagar um comercial na televisão, sairia mais caro. Mais caro. Exato. Né? E ainda pega um público segmentado, que é o público local, onde ele, de repente, ele quer fortalecer a marca dele, né? Estrategicamente. Exato. Então, para mim, foi muito difícil trazer o cliente. Foi um esforço muito grande. E aí, abrimos o Arte do Bacalhau. Em 3 meses, começou a ter essas brigas de família, porque tava a mulher dele inserida no negócio, minha mãe e minha irmã inserida no negócio, e eu ainda trabalhava de carro e ficava assim, sabe? Lá e cá. E aí a gente falou, cara, isso aqui vai dar merda. Aí foi quando eu chamei ele pra conversar, falei, vamos desfazer. Eu quero sair. Aí ele falou, porra, mas eu não posso sair, velho. Eu tenho 3 lojas de sapato. Eu falei, porra, então vamos desfazer essa merda aí, mano. Aí foi quando a gente sentou, conversou, trocou uma ideia. E aí eu acabei pegando, fiz alguns cheques. Uns bateram, outros voltaram. Comprou a parte dele ali. E aí meu pai me ajudou com um terreno que ele tinha na Praça Seca a comprar a parte do sócio. Legal. E aí meu pai entrou como sócio investidor, vamos botar assim, né? Só que o risco de dar errado era altamente... Era muito alto, era assim, ridiculamente alto, porque já era um negócio determinado ao fracasso. Esse é o investidor anjo, na verdade, né? Na essência mais pura, né? Literalmente, literalmente. E aí, cara, pra minha surpresa, meu pai botou 3 condições na hora de comprar a parte do sócio. A primeira é que eu fosse me dedicar exclusivamente para isso, então eu tinha que pedir demissão do antigo emprego, foi o que eu fiz. Segundo, era que eu estudasse, porque eu não sabia, eu tinha sido até ali, então, preparado para ser funcionário, não para ser chefe. Legal. E no terceiro momento ele falou o seguinte, você precisa botar a sua alma no negócio. E aquilo ali se tornou extremamente impactante na minha vida. Foi um gatilho ali para você. Cara, eu entendi que era aquilo. Porque eu tenho uma avó, que hoje ela está com 90 anos, né? E ela trabalhou até os 83. E para ela nunca foi trabalho, para ela sempre foi prazer. Maneiro. E professora de yoga. E eu lembro muito bem, eu lembro como se fosse agora, assim, minha avó falando o tempo todo assim para mim, não busca o que dá dinheiro, busca aquilo que você ama. E hoje parece que vocês comunicam muito bem isso Cara, na rede social, né? Vamos lá, é muito espontâneo, né? Eu já larguei o futebol por causa da cachaça, né? Então, para mim... Você queria o futebol, na verdade, por causa da resenha, sabia que tinha que treinar e falou, pô, treinar não vai compensar, vou pra resenha direto. Não, eu fui pra esbórnia mesmo. Eu era bom jogador, velho. O problema é que eu gostava muito da cachaça. Literalmente. Aí chegava de ressaca. Tinha um escandango lá que chegava de ressaca, corria pra caceta. Eu chegava de ressaca na merda mesmo, fudidaço. Mas aí isso ficou muito marcante, esses 3 pedidos do meu pai. Só voltando nessa história, porque isso realmente foi muito determinante na minha vida. Porque quando eu comecei a entender que eu precisava estudar de uma forma... eu tava fazendo faculdade de administração, mas eu não estava sendo preparado para poder ser empreendedor. E como eu determinei aquilo da minha vida, que eu tinha acabado de pedir emprego e tal, pedir demissão, desculpa, eu falei, cara, eu preciso fazer disso aqui algo muito certo, porque agora eu estou investindo toda a minha vida aqui. Só tem uma opção, né? Fazer dar certo, né? Não tinha plano B. Não tinha mais fonte de renda também, né? Não tinha mais para onde correr. Legal. E aí eu fui fazer alguns cursos no Sebrae, e um foi muito impactante na minha vida, que foi o Empretec. E aí quando
e eu queria deixar bem claro isso aqui, assim, não é que o Empretec salvou a minha vida. Na verdade, foi alguns conhecimentos que eu não tinha técnicos que eu comecei a levar para o meu negócio. Então, em alguns momentos da minha vida, surgiram oportunidades que eu deixei passar. E no momento que eu admiti que ia ser empreendedor, eu comecei também a admitir que eu não poderia deixar mais oportunidades passarem. E como meu pai estava me ajudando a pagar aquele curso lá de empreendedorismo, eu falei, cara, isso aqui precisa ser a virada de chave para a minha vida dar certo. Então, para mim, não tinha a possibilidade de dar errado dali em diante. Então, eu desfiz a sociedade do sócio, chamei minha mãe e minha irmã para mostrar que iria mudar um negócio, e aí sim eu trago para dentro do negócio um business plan. E aí eu começo a definir o seguinte, daqui em diante vai ser isso. E a minha alma e o meu desejo é trabalhar com futebol, UFC, cerveja sempre estupidamente gelada e comida sem miserinha. A tua escolha sobre esse conceito foi por uma questão de afinidade com o conteúdo? Porque tem ou porque tudo a ver você fez comigo. estudo de mercado? Assim? Não, é porque tem tudo a ver comigo. Então você sabia que você ia se entregar. Porque aquela palavra que meu pai falou é o seguinte, você tem que colocar, entender o que é sua alma no negócio. Diogo, conta só um pouco dessa história do Flamengo, pra quem não sabe ainda. É. O Diogo foi jogador do Flamengo de base do Flamengo mesmo, não é escolinha, núcleo, não. Não. Ele foi Profissional. na Gávea mesmo. Então, Isso. conta só um pouquinho a posição que tu jogava. Eu comecei aos 9 anos de idade jogando no Comarina, lá em Teresópolis. E depois eu vim, fui jogando e tal. E aí eu fui convidado pelo Flamengo Futsal. E aí eu passo na peneira. Aí passo na segunda peneira. Passo na terceira e viro federado. No futsal, primeiro. E aí depois eu vou pro campo. Aí no campo eu fui federado e assim, em papo de 2 dias só. Eu já passei direto. Aí fui pra zagueiro. Porque eu era mais alto, com 13 anos, do que os outros. E como eu tinha vindo do futsal, eu já trabalhava como pivô no futsal. Mas logo depois eu fui pra lateral direita, no campo. E aí quando eu fui pra lateral direita, eu gostava, jogava. Ia bem, fui bem durante... com 13, 14, 15, 16, com 17 anos fui mandado embora. Foi quando eu comecei a tomar cachaça e cerveja. Quando eu comecei a beber, inclusive. E aí depois eu fui pro Vitória da Bahia, depois fui pro Ponte Preta, fui para outros lugares. Mas eu falei, cara, então, assim, por que o futebol também foi muito importante? É bom falar sobre isso, tá, Rafa? Porque a disciplina minha do bar, toda ela é fundamentada do esporte, no esporte. Essa disciplina do esporte é a mesma disciplina que eu levo a minha vida hoje como dono de bar. Maneiro. Exatamente igual. E assim, eu me cobro assim... Eu não preciso da minha esposa me cobrando, eu não preciso dos meus funcionários me cobrando, eu não preciso de nenhuma cobrança. A cobrança ela é muito maior na minha cabeça do que do próprio cliente. Já está muito inserida dentro do meu business, né? Que maneiro, né, PH? Quem olha o Diogo assim, nunca imaginar que ele foi lateral direito. Lateral. Você fala assim, ó, pô, eu fui um meia direita, um meia esquerda. Agora lateral direito. Tem as fotos lá no então, bar, na parede, pra mostrar. Eu só acreditei porque eu vi as fotos, entendeu? E é muito legal porque também tem todo um trabalho de vocês na imagem, né? E a gente vê aí o casal sempre muito casual, brincando com tudo. E o Diogo acabou de falar de disciplina, né? De você ter consistência. E então, assim, não é só a curtição. Pra quem às vezes olha ali superficialmente e fala, pô, a vida do Diogo é maravilhosa, tá bebendo todo dia. Eu fico brincando que quem vê meu Rios não vê meus stories. Porque os stories eu levo numa pegada muito mais profissional. E aí eu levo meu riso totalmente descontraído, de sacanagem. Mas eu acho que eu gosto... não é personagem. Eu gosto de ser eu mesmo. Então, quando veio a alma do bar dentro da minha vida, e ali eu entendi, porque, cara, foi muito fundamental essas 3 coisas que o meu pai pediu. Estudar porque eu estava preguiçoso, porque eu já estava... bem dentro da Ford, estava andando bem, estava vivendo com uma condição financeira, para minha idade, muito tranquila. E eu decido com 23 anos largar tudo e abrir meu próprio negócio, né? Então, assim, foi bem louco. Minha família chama de louco, maluco, cachaceiro. Você não quer ter disciplina de trabalho, você quer curtição. Porque era pejorativo você ser dono de bar. Sim. Era muito pejorativo naquela época. Então, eu vim de uma família muito tradicional. E meu avô era comerciante. E aí essa mesma avó que falava para mim trabalhar com o que eu amo, falava assim, pelo amor de Deus, não trabalha com comércio. Porque meu avô era comerciante, ele tinha um mercadinho em Cavalcante, e ele foi morto dentro do armazém. Ele tomou 6 tiros. Então ela
ela falou assim, cara, você não pode viver Era no disso. Rio de Janeiro, não? Você não pode fazer isso aqui no Rio, Cavalcante. Então, pra ela foi muito doloroso, mas eu acreditava que esse era o caminho certo. Então, quando eu abro o bar e desfaço a sociedade, a primeira atitude que eu tomei foi mandar minha mãe e minha irmã embora. Eu ia perguntar isso. Eu venho de empresa familiar também, né? A Rio Quality é uma empresa familiar. E eu escutei essa história que você teve esse processo, né? De mandar sua mãe e a sua irmã embora. Como foi isso? Fui expulso de casa. A mãe dele é bem generosa, tá? Ela é muito difícil. Ele gosta de mulheres com Ela personalidade, você sabe por quê, né? Depois que... Minha irmã, eu tive uma conversa pacífica. Minha mãe, não, a porrada comeu. Minha irmã, eu chamei ela no canto e falei assim, ô, Fanny, eu queria conversar com você uma coisa muito séria. Eu queria transformar o Arte do Bacalhau em Art Shop. Eu queria botar toda a minha metodologia do que eu considero o que eu gosto. Então, hoje eu brinco muito na rede social falando que eu sou egoísta. Que eu não fiz o bar para os outros, eu fiz o bar para mim. Isso é a mais pura verdade. O bar é 100% de acordo com o que eu gosto. E foda-se, na real. Não tô nem aí para a opinião dos outros. Eu quero fazer aquilo que eu amo. E tá bom. A comida, tudo. Exato. E aí eu falei pra minha irmã, eu falei, cara, eu quero vender fartura. Eu quero ter cerveja gelada, mais gelada do Rio de Janeiro. Falando em 2011, eu falando isso pra ela. Eu quero ter a cerveja mais gelada do Rio de Janeiro. Eu quero que o cara tome uma gelada e ele fique com dor de garganta. Foi assim que eu falei pra minha irmã. Eu quero um botequim. Eu quero a essência de um botequim dentro de um bar. Porque naquela época estava começando a vir os barzinhos mais tradicionais e estava muito naquela brincadeira de bar gourmet e bar raiz. São nunca essas coisas. Exatamente. Então estava vindo as boates estavam acabando e estavam tudo virando barzinho, sabe? Foi mais ou menos no meu período até que o espeto começou a aparecer também e tal. Então, estava começando essa transformação e eu falei, cara, eu quero fazer isso. Mas eu não quero perder a minha essência de botequim. Sim. Então, para mim, isso é essencial até hoje. E aí eu converso com a minha irmã falou, Diego, não quero. Eu falei, então tudo bem, então vamos desfazer aqui. Falou, tá bom. E meu pai, quando comprou a sociedade, ele também falou, ele chamou minha irmã. Eu quero que você, a minha parte eu quero te dar. E minha irmã disse não. E aí meu pai continuou. E aí, como eu me vi sozinho, e eu falei assim, cara, agora eu já sei como montar um plano de negócio aqui para o empreendedorismo. Eu já sei como fazer meu negócio dar certo. Porque eu tinha feito o Empretec, tinha feito outros cursos de empreendedorismo também dentro do Sebrae. Acho que eu fiz todos na época. Hoje aumentou mais 2 lá. Eu fiz gestão de compra, gestão de pessoas, fiz o Empretec. Na época eu acho que eram 6, eu fiz os 6 do Sebrae. Então, meu pai levou muito a sério, você tem que estudar. E aí eu fui para dentro estudar. Meu pai tá fazendo doutorado agora, cara. Meu pai tá com 60 anos e fazendo doutorado. Intelectual mesmo. A vida dele é totalmente acadêmica, então ele acredita muito nos estudos. E eu já não queria muito, sabe? E aí, mas apesar de ter levado os estudos muito a sério por causa dele, não porque eu queria, contra a minha vontade. Então, quando eu me vejo ali encurralado, pronto para perder tudo que eu já tinha conquistado até ali, eu falei, mano, aqui tem que fazer o bagulho ser certo e eu não posso errar. Então eu tinha um medo desesperador de errar. E você estava começando a trabalhar sozinho, porque Exato. antes tinha a família, né? Tem esse problema de você ter que lidar com a família, que são personalidades diferentes. Pô, o problema vai levar para casa e depois ele se viu, cara, agora não tem nem minha família mais, sou eu Ali eu sozinho. me senti muito sozinho, porque eu tinha ido morar na casa da minha avó. Porque eu não tinha nem dinheiro para pagar aluguel para mim morar sozinho. É muito complicado, porque quem atua em empresa familiar sabe Sim. que por mais que tenha o desgaste da família, você acaba tendo pares para você dividir um pouco o fardo. Mas também você empreender sozinho, eu ia perguntar isso. Como é pegar todo esse conhecimento e aplicar lá dentro? Cara, uma pica, né? Assim, literalmente, foi sinistro. Porque assim, eu não estava conseguindo implementar. E aí, a Kelly foi muito fundamental nesse momento, porque a gente já estava ficando e eu já estava meio que parando de enrolar ela. Entendeu? Eu já tinha tomado o golpe, já. Já tinha caído. Não, já estava Não, olha completamente só, apaixonado. não, vou te falar. Ele te pediu em namoro, Kelly? Mulherada aí, por favor, olha Não, só. eu fiz ela me pedir. Não, Tá. quem fez eu pedir? Tava viajando? Olha isso, me enrolou 1 ano praticamente, né? Aí, tava dando as ideias, como eu falei no começo, de olha, muda os produtos, põe uma... Aí, como a gente falou que as boates estavam terminando, os bares estavam colocando música ao vivo, não sei o quê. E aí eu falei assim, cara, ele tá me enrolando, já tem mais de 6 meses e eu quero uma coisa séria. Mas assim, eu nunca cheguei e falei assim, você vai me pedir namoro, né? Porque eu sou sagitariana, então não vou pedir mesmo. Sagitariana é orgulhosa.
Aí o que acontece? Eu falei assim, cara, ele tá me enrolando, que além de ficar comigo, ele ainda ficava com mais 4. Que isso? E eu sabia, né? Então também falei, eu vou. Ela investiga tudo, viado. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, quer saber? Eu não preciso disso. Né? Vou ficar esperando, quero realmente ter um relacionamento, vou procurar uma outra pessoa que queira crescer também comigo. Porque eu já tinha um apartamento, pelo menos para somar alguma coisa e a gente crescer junto na vida. A Kelly sempre foi muito focada, isso é importante. Eu sempre fui. Eu falei assim, pô, vou sair da casa dos meus pais, vou estudar, vou fazer faculdade, vou ter minha casa, não vou depender de homem nenhum. E é isso. E aí o que aconteceu? Fez simpatia. Não, aí o que aconteceu? Ele chegou e ficou assim. Professor, olha só, vamos fazer o seguinte, segue seu rumo, que eu vou seguir o meu. Não sei o que. Aí ele falou assim, pô, mas suas ideias são boas. Eu falei, cara, é sério que você tá comigo por causa das minhas ideias? Tipo, ele tava querendo dar uma desculpa, né? Eu falei, cara, você pode arrumar ideia fazendo curso, pedindo outra opinião. 3 meses separados, né? Não, cala a boca. Aí no dia seguinte, tipo, eu falando com ele 1h da manhã, não sei o quê. E aí no dia seguinte ele, então, tô terminando aqui, vamos jantar fora. Eu falei, cara, já te falei que eu não quero nada com você mais. Eu não quero nem. Eu já tinha tomado chá de buceta. Eu não quero nem. Diogo. Desculpa, essa parte. Aí eu nem quero. Aí eu cheguei e falei assim, pô, eu não quero nem conversa com você mais. Porque, tipo assim, eu já estava apaixonada e eu sabia que ele tava, mas ele não queria largar o osso de ficar na solteirice, né? Tava a balde, né? O compromisso, ele não queria o compromisso. Não queria o compromisso. Mais aí, 4, Diogo, você é danado, hein? Tava foda. Aí o que aconteceu? Ele me enrolou, não sei o que, a gente ficou separado. Aí depois ele voltou Não, aí nisso ele falou assim, então, vou aí te buscar, tal. Eu falei, caraca, é sério? Aí apareci lá na porta do apartamento dela. Aí ele chegou e falou assim, vamos jantar fora. Eu falei, tá bom, vamos jantar fora. Aí na hora de descer lá, pra descer, eu falei, então tá bom, a gente já conversou que tinha que conversar, vou embora. E eu falei assim, cara, não é possível que ele só me chamou pra gente jantar e não vai falar alguma coisa a mais. Aí ele falou assim, então, pode falar? Pode. Você me ama? Aí eu falei assim, cara, eu não tenho que falar nada aqui. Ou seja, eu lutei, né, uns 6 meses lá, tava, do lado dele, mesmo não estando presente no bar, trabalhando, eu tava sempre apoiando a ideia, não pelo gostar dele, mas também porque eu vi que ele tava querendo, né, um sonho dele. E aí eu falei, cara, não tem que provar nada pra ninguém aqui, alguma coisa. Aí, tipo assim, acorda. Aí foi quando ele falou, então, eu te amo, quero te pedir em namoro, gosto de você. Aí eu falei, se eu soubesse, eu tinha dado... em namoro pedindo pra não ter filho. Se eu soubesse, eu tinha chutado ele antes. Eu falei, por que eu não disse não antes, hein? Cara, o pior que... Mas ele voltou mansinho, né, cara? Não, porque quando ela me esnobou... Mano, aí eu senti o quanto ela fazia falta, literalmente. Bonito. E aí eu falei, mano, eu preciso daquela mulher, velho, preciso daquela mulher. Aí eu fui atrás dela. Isso é maneiro porque eu escutei já uma história de vocês em outros programas. Se não me engano, tem uma promessa que você faz pra ela, não sei se foi no Comida de Boteco ou perto do Comida de Boteco, que da casa cheia. Exatamente, que você perguntou, você gosta do bar? E a Kelly perguntou, eu gosto, mas eu gosto quando ela tá cheia. Isso me emociona até hoje, porque assim... Em 2011 veio essa transição, né, de Arte do Bacalhau. Em 2012 a gente literalmente vira o Art Shop de verdade. E a gente começa a inserir o meu prazer, que era o futebol. Então, assim, foi muito claro desde o início pra gente que futebol, UFC, comida boa em fartura e cerveja gelada tinham que ser as prioridades. São os seus diferenciais no teu plano de negócio. É o objetivo de entregar todo dia. Tá. Mas então, eu entrego futebol todo dia lá na rede social e presencial. Tem que estar passando futebol na TV. Então, mas eu acho que o grande diferencial da gente nesse período do começo até hoje é o atendimento. Por ele, antes de eu conhecer ele, era ele que servia as mesas, era o pai dele que também ia nas mesas. Meu pai doutor, imagina, pós-graduação, 3 pós-graduação na época. Ia nas mesas conversar com os clientes. E a minha vida toda de fora do bar, eu sempre trabalhei no administrativo. Então eu atendia toda vez muita gente, eram 300 pessoas por dia. Então eu tinha que atender o mais pobre, o mais rico do mesmo caso. E fiz cursos de fidelização, de atendimento. E eu levei isso para o bar. E aí é onde eu também atendia de mesa em mesa. E a gente conseguia pegar esse retorno. Então isso foi importante também da gente ter esse crescimento. Teve só uma coisa que ficou faltando falar sobre depois do Empretec. Numa delas tinha um plano de negócio, você tinha que fazer o planejamento. Só que como é que eu ia fazer um planejamento estratégico se eu já estava com o negócio rodando? Já estava com a porta aberta. E como é que eu iria, num próprio negócio, virar outro?
Então ali pra mim foi assim, cara, eu preciso mudar aqui mesmo, porque Sim. eu não tenho dinheiro pra fazer em outro lugar, então eu tenho que fazer aqui. Isso aqui dá certo, só que o ponto já estava queimado com o Arte do Bacalhau. Então eu peguei uma folha de papel em branco e escrevi 5 perguntas e fui pro centro da Taquara com 80 folhas. Dessas 80 folhas era perguntando sempre assim: você conhecia o Arte do Bacalhau? Sim, não, por quê? Já tinha entrado dentro do Arte do Bacalhau? Sim, não, e por quê? No centro da cidade, isso? No centro da Taquara. Não, no Taquara. centro. Isso. Era... Nelson Cardoso ali. Isso, exatamente. Em frente à antiga Cúfara. Sei. Cúfara não, desculpa, Nobreza. 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 E a terceira era, se você já conhecia e já tinha ouvido falar por que não tinha ido ou por que não tinha entrado. E, enfim, fiz assim, 5 perguntas assim, bem bobas, para querer saber se as pessoas conheciam o Arte do Bacalhau. Saber se você E estava no pra caminho minha certo ou não, né? surpresa, E até cara, porque elas não estavam, algumas não entravam. isso. Aí, a conclusão que eu tirei é que mais de 60 pessoas já ouviram falar ou tinham passado na frente do Arte do Bacalhau, mas nenhuma das 80 entraram. Nossa. E sabe qual era, assim, unânime praticamente? Porque o nome era Bacalhau no meio. É o que eu tinha falado no Eu falei, começo. porra, então tem que tirar essa merda agora, tá O ligado? cara associou que aqui tem bacalhau. Só Aí bacalhau. eu liguei pro contador no dia seguinte e falei assim com ele, o Davidson, era o Paulo na época. Paulo, o que eu faço para juridicamente trocar a empresa de Arte do Bacalhau para Arte Shop? Deixa o Arte na frente. Aí eu fui pra bar conversar. Aí o Rodrigo, que no meu cliente até hoje, falou, cara, por que você não põe Arte Shop? Todo mundo gosta de Shop. Então vai Shop mesmo. E aí eu, em 2 semanas, fecho o bar e reabro como Arte Shop. Depois de 1 semana, eu e ela e os 6 funcionários que tinha na época terem botado na rua 5 mil panfletos, de casa em casa. E para nossa surpresa, lotou no primeiro dia de Arte Shop. Qual era a capacidade nessa época? Era pouco, né? Tinha uns 16 meses. Que era só do lado de dentro, a gente nem colocava do lado de fora. Tinha pouquinha mesmo. Isso lá já de- era em qual ano? 2012. 2012. E aí eu consigo dar uma melhorada, não muita, porque o ponto estava realmente queimado. Então a gente muda de Arte do Bacalhau para Arte Shop. Começa a dar uma pequena melhorada, só que já estava com muita dívida já do Arte do Bacalhau. Então a gente foi penando, velho. Trocava literalmente o almoço pela janta. E aí foi diminuindo Ela também os trabalhava- funcionários. Ela trabalha... veja bem, a gente trabalhava em 2 turnos, eu e ela e 6 funcionários. Então Às era 4 vezes, dias, 4 à noite. A gente testou de tudo praticamente. A gente abriu buffet, almoço, Self-service. self-service. Até E achar aí- um momento. Aí, às vezes, só vendia um prato, e aí, tipo, aquela comida ficava lá, e aí não dava resultado. E aí, tipo assim, eu até assisti um programa lá fora, na TV, né? Que o 40% do lucro de uma empresa era drinks. E, tipo, ele não tinha, só tinha caipirinha e caipivótica. E eu falei, Diogo, deixa eu tentar criar uns drinks. Aí ele quer, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho produto. Eu falei, cara, eu vou criar. Só um entre parênteses, amor. É porque naquela época a gente vendia o almoço, ia no Sim, mercado, sim. comprava as coisas para vender à noite. Sim. E à Vendi noite... o almoço pra pagar a janta, literalmente. Não, é sério. Mas assim, mas ele já tinha um estoque grande da outra sociedade, ainda no vencimento e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, com o que você tem aí eu vou criar. E eu não tinha curso de bartender, de nada lá. E não Falei, tinha cara, YouTube, não né? Tinha, E aí foi quando eu comecei a criar por si só. E eu falei assim, Inventar. que acabei vendo que tinha um dom. De criar drinks e coisa. Aí foi quando eu comecei, a gente colocou no cardápio e começou a girar. E hoje aí, vende mais de 5 mil drinks por E mês. aí a gente acabou vendo que, tipo assim, a gente teve que fazer mais função, que como o movimento não estava girando, a gente tinha menos funcionário, a gente virou caixa, copeiro, atendia, então tudo era a mesma coisa que a gente tinha que fazer. E assim, ó, rápido. Rápido. Voando. E aí tem um negócio que era de 8, ela chegava 9 da manhã, saía 4 horas da tarde porque ela ia pra faculdade, e eu pegava 4 da tarde e ia até 00:30. Então, tipo assim, não tinha relação de Não namorado. Não tinha. Às vezes a gente fugia no depósito lá, mas, mano, mesmo assim. Só Era pra só dar- ali, velho, no Exa- meio de caixa de cerveja, porra toda. Chegava até pra da dar uma saudade. namorada, Pô, velho. tô com senão saudade fudeu. da Kelly. Eu chegava em casa, ela já tava dormindo, e quando ela saiu, eu ainda tava descansando. E Então, a gente vê a gente só que- se encontrava na troca de turno mesmo. E a gente vê que, tipo Literalmente. assim, para quem tem uma relação de sociedade, né? Na época a gente nem era mais de relacionamento, você não tem relacionamento. Você acaba falando assim, cara, é só trabalho. Tipo assim, Mora junto só, né? só mora junto.
E quanto tempo vocês ficaram nessa pegada aí? 7, 8 meses. Foi quase 8 meses. Aí a gente falou, cara, não tá dando dinheiro o dia. Aí fechamos o dia. E era E a gente cansativo, porque a gente come- não tinha funcionário. Exato. Tipo, era só eu de manhã, era só eu e um gerente que era cozinheiro. o próprio cozinheiro. Então, eu, como mulher, tinha que pegar Gerente, as mesas. E Gerencia colocar- nada. Era mesa, colocava mesa por mesa. E não eram essas Abria as mesas. mesas. Antigamente tinha essa mesa de madeira. E eu colocava na minha barriga. Ela era enorme e jogava. Então, ou seja, era cansativo para mim como mulher, mas eu também não deixava de Era fazer. essas pesadas e as de plástico. Porque na época nem a cervejaria... Eu sou do tempo que a cervejaria não dava mesa e cadeira. Não existia Se essa mesa e virava. cadeira dobrável. Olha só... Eu me sinto muito velho, cara, contando essas coisas. Avançado, como diz Zeca Pois Pagodinho. E aí, cara, dentro do que ela tá falando, quando eu falo com ela, ó, a gente pedia ela em namoro, 2 semanas depois ela pediu demissão. Ela foi Não, demitida. perdi. Na verdade, acabou o contrato, né? Acabou o contrato de renovação, ela trabalhava para uma empresa terceirizada da Nextel, e eu falei, cara, vem trabalhar comigo. E aí eu prometi a ela um salário que eu fiquei 8 meses sem pagar. E aí a gente... Vivi de amor. Você chegou a cobrar alguma vez? Cara, não, a única coisa só não queria deixar a quando prestação a do mulher apartamento. normalmente ela vai abraçar a causa do homem, né, do amor. Então assim, mas a única coisa que eu falei com ele, cara, eu tenho um apartamento que tá Isso aqui você não ainda atrasa. prestando, eu não posso deixar. Eu vivi a minha vida toda para que ele fique quitado. Eu não vou perder assim. Então, pelo menos a prestação você tem que me ajudar aí a pagar. Foi a única coisa que eu falei. A única coisa que não atrasava mesmo era Não a tinha prestação água, da- não, só tinha água na geladeira. Abria a geladeira, mas só tinha água e um pote de margarina que eu não sei porque até hoje estava lá. por causa do Nem pãozinho, faz sentido, quando que a gente nem existia gosta um de biscoitinho. manter. Decoração. Mas eu acho muito maneira a história, porque a gente vive hoje no mundo de tecnologia, a gente está até aqui numa união de 2 empresas, uma de tecnologia, outra de De mundo e-commerce. físico, né, de entrega do produto ali, operação à base de homem e caminhão, né, então a união de 2 empresas bem diferentes, e vocês mostraram que lá atrás, com uma pesquisa feita num papel e caneta, andando na rua, distribuição de panfleto ela, né? porta a Sim. porta, conseguiu gerar lead, converter cliente, trazer cliente para dentro. Imagina hoje com a tecnologia, todas as ferramentas que a gente está na mão, a galera que tá aí eu querendo... vou dar um outro e a exemplo. pessoa não corre atrás, Isso. não faz. eu não tenho aquela ferramenta, eu não tenho um faz. investimento, eu não É tenho o que a gente isso. fala às vezes hoje. O pessoal da rede social, ela espera outra pessoa fazer por você e você mesmo não coloca a mão, né? E eu Vai lembro- lá, faz. Você tem todo dia teu celular aí, Eu posta. tenho um amigo meu, ele se chama Thiago, e ele foi um cara muito determinante na minha vida, porque pela primeira vez eu ouvi falar sobre marketing. Foi no final de 2012. E eu falei, cara, que porra é essa de marketing? Eu já entendi alguma coisa ali, porque eu trabalhava na Ford e tal, mas eu falei, pô, cara, o que eu vou fazer com marketing num negócio tão pequeno? E aí o Thiago fala assim, ele me manda um e-mail com a lista de 12 coisas que eu poderia fazer para poder o negócio dar certo dentro de marketing. Panfletar, aí entra você, revista de bairro. Assim, tinham muitos detalhes. A pesquisa de Uma coisa que ele botava no item 11º, que eu levo até hoje, era o seguinte, ponha na cabeça que você vai ter que perder em alguns momentos para poder ganhar. A cachaça é um exemplo disso hoje. Hoje eu dou mais de R$6 mil em cachaças. Isso é mais ou menos um pouco mais de 300 não, uns 400 litros de cachaça por mês para poder ganhar. Mas você também eu perdeu em provas de pratos novos. Exato. A costela mesmo foi uma prova que teve que dar para cliente. Deixa eu concluir essa história do Thiago. Aí o Thiago, nesses 12 itens, ele coloca tudo. E eu e a Kelly levamos isso a ferro e fogo. E a gente determinou, cara, a gente tem que fazer exatamente isso. E vamos fazer isso aqui. E o negócio foi começando a mudar. Mas foi muito devagarinho mudando. Porque atrair o cliente que já tinha tido uma experiência ruim, era muito difícil trazer ele de volta. Muito. Sim. E aí, para trazer essa pessoa de volta, o esforço era 3, 4 vezes maior. Então, o que a gente começou a fazer? Tudo. Porque a gente, para uma empresa que não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Então, foda-se. Então, eu fiz sertanejo, eu fiz karaokê, fiz roda de samba, fiz feijoada. Fizemos o que mais, amor? Acho que tudo que pudesse atrair o público a gente Karaokê. fez. Até a gente achar o nosso Meu público. irmão, Tu já conseguiu tua vaga no céu aí, né? Nossa, chega a dar um nervoso aqui. Cara, os poucos funcionários que tinha nessa época
Dona Kelly, eu vou pedir pra sair. Não tô aguentando. Cara, o karaokê é a pior me desgraça ajuda. da vida do ser humano. Qual era a música mais cantada no karaokê? Acho que... que Era a do Mamonas Assassinas e a da Gretchen, não, daquela da... Tinha uma da sofrência também, cara. Tinha uma de Cara, que sofrência. história, né? História de sapê, né? Alguma coisa assim. Casinha de sapê. A gente colocou aquela maquininha que tu colocava a musiquinha. Musiquinha também. Jukebox, né? Essa aí Fizemos de tudo, cara, no bar. Mas tu seguiu um processo e foi testando, né? Sim, Tentativa e pra erro. achar o público certo. Então, isso que eu não me conformo dentro da gastronomia. Como é que o cara tá vendo que tá dando errado? Por que ele continua. insiste? Porque a gastronomia você pode mudar num estalar de dedo. Num estalar de dedo. Cara, não quero isso, tenta outra coisa. Você vai ficar insistindo naquilo que tá dando errado o tempo todo, até eu encontrar... Essas 4 coisas sempre foi muito significativo pra minha vida e eu incluo a família hoje. Porque se eu olhar para tudo que tá no meu bar, ele tá sempre baseado nos esportes, na família, na bebida gelada, na comida boa e farta. E a família, né, amor? Família. E a família. Então, tudo no meu baile se fala com a família. Entendeu? Então, então, isso era sempre muito claro na nossa cabeça. Então, quando a gente começou a definir que a gente tinha que descobrir o que eram as coisas, a gente cada vez mais foi se apegando àquilo que a gente acreditava. E a gente falou, cara, não vamos atirar para mais nenhum lugar. Vamos continuar naquilo que a gente quer. E aí, nesse momento, eu comecei a vender doses de cachaça para os pinguços para poder pagar o aluguel. O aluguel era 1.400 naquela época. E eu vendia um copo americano de cachaça por 5 conto. E ali era o lucro do bar para poder pagar o aluguel. Então eu tive que admitir que eu ia ter que aceitar receber os pinguços. Só que, para minha surpresa, os pinguços também tinham dinheiro para poder comer. E aí o que foi acontecendo Pra tua naturalmente? surpresa, eles sentiam fome. Sentiam fome, tá ligado? E aí, nisso que eles sentiam fome, eles comiam, se apaixonavam e depois traziam a família. Olha que foda. Qual foi o primeiro prato que tu botou no cardápio assim que tu falou, cara, isso aqui é o Por causa do arte do bacalhau foi o bolinho de foi o bolinho bacalhau. de bacalhau. E depois a receita do pastel de camarão da minha também, mãe. Né? Eu vim por causa dele. O pastel de camarão foi assim, uma coisa que... Cara, e hoje Até hoje é mais vendido. você passa lá num sábado com a fila gigante pra entrar. A pessoa passa e não tem a menor noção do que eu sofri. do que vocês passaram, do que vocês tiveram Rafael, que fazer eu pra chegar dormi nesse dentro ponto. do meu bar algumas vezes para poder, porque eu não tinha dinheiro da passagem para ir para casa. Olha só, noção? exatamente isso. Surreal, velho. Aí, na época que eu tava de noite, que a gente tinha que dar prioridade, às vezes, eu falei assim, Diogo, hoje só entrou 7,60. 7,60. E Uma aí, original. eu não morava perto do bar, eu falava assim, cara, o que eu vou fazer? Aí eu chegava e falava Não tinha dinheiro para pros pagar meninos passagem. da cozinha, que eram próximos de onde eu morava. Então, vamos embora, juntos, conversando. Ou seja, eu Ela tentava motivava os fazer caras. com que, pô, hoje eu não Pra tenho não dinheiro levar os nem pra problemas. vocês, nem pra eles, mas, tipo assim, ele vai falar assim, cara, aquele tá indo comigo a pé. Ou seja, eu não tinha mesmo pra mim, e não tinha pra eles, mas aí eu tentei ver um jeito que, assim, cara, como é que eu vou conseguir motivar eles a continuarem de virem amanhã, e como é que eu vou pra casa também? Porque na época o Diogo não morava comigo ainda. Aí ele ia, voltava da avó e tudo mais. Final de semana, mais ele ficava mais pegado. Eu falei, cara, eu vou com eles. E aí, ou às vezes também você chegou a morar comigo e o Diogo estava trabalhando de dia. E aí eu ia. Mas a gente arrumava sempre um jeito de que eu não desmotivasse, a gente não desmotivasse os nossos funcionários. É difícil até de mensurar o que era pior. Você comunicar pra ele Sim. que só vendeu 7,60 ou se a pior coisa é ele receber essa notícia. Cara, o bar só vendeu 7,60. Então, assim, exatamente. é dureza a vida do empreendedor, né, cara? Não é fácil. E eu já cheguei também a trabalhar os 2 turnos na época do buffet, porque não tinha funcionário. A E aí, gente dobrava direto, aí eu ficava 12 horas dormia no na bar. cozinha, tipo, 5 minutos. Eu falei, Diogo, meu corpo não está rendendo mais. Você comentou, Kelly, sobre o principal diferencial é o atendimento, né? Sim. Isso é a Kelly fundamental. A Sim. Kelly é foda nisso. Vocês tomam conta disso em todos os... Não só com cliente externo, mas com cliente interno, como você está Sim. falando aí agora. E o Rafa teve numa das maiores feiras de alimentação agora, de Sim, negócios de food service. recentemente eu tive na RNA Show, que é a maior feira food do mundo, né? E lá eu pude perceber 3 tendências, assim. Uma delas foi a automatização, né? As coisas estão sendo muito automatizadas, tecnologia no negócio. Sim. E uma outra foi experiência. E aí me marcou muito porque o americano entendeu que se ele causar uma boa experiência no cliente,
ele consegue sobreviver. Porque lá a concorrência já é muito maior que aqui. Então, se você não gerar retenção com experiência, certamente você não vai sobreviver, né? E aí eu pensei, caraca, o Diogo já faz isso há anos, né? Ou seja, os Estados Unidos... Agora que é a referência no segmento, né? no mundo, né? Tá fazendo uma coisa que vai virar... Aqui no Brasil vai virar, mas o Diogo já tá fazendo isso há bastante tempo. Conta um pouco disso, Diogo. Foi intuitivo isso, né? Foi planejado ou foi natural teu causar uma boa experiência pro cliente, né? Porque hoje no teu bar não é só beber cerveja, sabe? Não é só cerveja gelada, né? É um conjunto de coisas que geram uma excelente experiência, né? Isso, responde pra mim, foi premeditado, foi natural, como é que foi isso? Eu vou concluir a história do atendimento e vou pegar gancho com isso. Foi fundamental a Kelly ter vindo para poder cuidar do bar, porque eu sempre gostei muito de comer bem, mas eu era horrível cozinhando. E eu fui aprendendo a cozinhar por necessidade, e não porque eu queria. E aí eu aprendi a cozinhar e eu falei, ó, você cuida do atendimento e eu cuido da cozinha. Porque até então a porrada comia. Não, senhor. A gente ficava no mesmo período, mesmo setor, e aí brigava. E aí, como eu falo, a sociedade se leva pra casa, aí o amorzinho aqui, vamos fazer amorzinho. Um amorzinho nada. Aí eu viro as costas, então, ou seja, a mulher leva pro coração. Então era ruim. Aí foi quando a gente chegou e falou assim, cara, não dá. Cada um cuida da sua parte. Não dá. E aí cada um soube entender e respeitar cada um sua parte. Tem mais autonomia, né, pra cada um. Sim. Exatamente. Porque assim, são personalidades diferentes, são visões diferentes. E assim, a gente sabe se complementar, mas no mesmo setor, não. Porque aí a próprio funcionário fica assim, com quem eu obedeço? Sociedade é foda, imagina quem eu obedeço? Você tá me dando uma sua visão, você tá me dando sua visão, e aí o cara fica... Então a gente separa. E isso hoje, quando a gente fala até para donos de negócio, no podcast, quando se tem sociedade ou familiar ou coisa, separa o setor, que vai te ajudar muito. Vê o que você é melhor. Você é no administrativo, você é na cozinha. Acabou aí, galera. Separa. Porque aí você vai ver na verdade, o seu negócio, e cada um tem que entregar a sua parte. Indo para um outro patamar. E como você falou de atendimento, a gente não podia perder nenhum funcionário, nenhum cliente, né? Criei drinks. A gente trazia família. E aí ficava assim, cara, como é que eu vou cativar o pai e a mãe a não ir embora com a criança? E aí eu comecei a ensinar os garçons, dá um pirulito, dá um balão. Eu quero que a criança deixe os pais em paz para que possa consumir. Isso. Aí entra na parte da experiência que o Rafa está comentando. Era muito, muito claro na nossa cabeça que todos os clientes tinham que sair do bar apertando a nossa mão. Então, assim, durante 6 anos na nossa vida, era meta, era acordar todos os dias, mesmo que ela estivesse no turno da manhã, eu estivesse no turno da noite, 100% dos clientes tinham que apertar a nossa mão. Então, isso aconteceu de fato durante 6 anos, assim, da gente se sentir mal quando um cara saía sem apertar na minha mão antes de ir embora. Porque eu tinha que conversar com ele. Eu tinha que ouvir o que ele tinha para falar. Fazia parte da experiência dele ir no art shop. Ele tinha que conhecer o dono, porque para mim isso sempre foi muito significativo. Ele tinha que conhecer a pessoa por trás do CNPJ, por trás do art shop. E o segundo, que eu precisava ouvir ele. Então, assim, eu estava num momento onde eu estava crescendo de forma. Eu estava naquele momento lá atrás, em 2012, 2013, num momento sem rumo, sem saber o que fazer. Então, a importância do cliente naquele momento que estava indo para outros lugares e estava me trazendo e me agregando, porque eu não tinha tempo de olhar o mundo. Eu estava ali dentro daquela bolha. 24 horas. Então, o cliente sabia mais do que eu, muitas das vezes. Então, o fato de eu ter a humildade de ter todo dia querer ouvir cada cliente e querer saber a experiência que ele estava vivendo dentro do meu bar, com a minha comida, com a minha bebida, era fundamental. Então, as contas só eram fechadas por mim, porque aí eu tinha condições de poder apertar a mão deles, cumprimentar eles, me apresentar para eles e saber como foi a experiência deles. Pô, então, foda. Eu não tinha rede social para poder falar sobre isso. Eu não tinha rede e social para saber o que o cliente estava falando. Então, a única forma de descobrir os erros e os acertos era no dia a dia, mano. De cara, inclusive, assim, as pessoas falam assim, cara, tu viu a novela tal? Eu falei, não. Aí o pessoal que já vinha o cliente, pô, vai acabar a novela. Foi quando
Eu falei assim, Diogo, vamos colocar no ao vivo Avenida Brasil, é o último capítulo, isso vai prender, não sei o quê. Cara, os homens estavam, ai, pega elas. Eu falei assim, mano, foi aí um dos foi maiores quando a faturamentos gente da casa começou naquela a época. ver que mesmo a gente não tendo esse lado da gente de casa, não sei o quê, de estar por dentro de novela, de TV, que a gente precisa estar atenado para que a gente também buscasse esse público para dentro do bar. Isso. Aí em 2013, a Kelly começou a gente já tinha aberto, tinha um Orkut, aí em 2013 a gente abriu o Facebook, eu não sei se foi 12 ou 13, e a gente falou, cara, vamos todo dia postar. A Kelly postava 20 vezes ao dia. Caramba. No Facebook. Era foto, era... Já fazia stories Já sem ter, né? Sem ter. Aí você sabe o que eu fazia? Posso tirar uma foto de vocês dois pra eu postar? Quando não tinha conteúdo, Olha ela só, tirava foto dos clientes deixa pra eu mostrar falar, que tá cheio o bar. exatamente. Às vezes só tinha uma mesa. Eu falei, e aí na minha cabeça eu falei assim, cara, eu vou tirar essa foto. O cliente não vai saber se tem outras mesas. Eu postava. Dava 1 hora depois, vinha mais uma mesa, e mais uma. E eu vi que eu precisava movimentar, na época, o Facebook, assim, cara, é desse jeito que eu vou chamar cliente. A Kelly foi a pessoa que achou a internet pra gente. Muito legal. E foi a pessoa que em um momento também quis desistir da internet, foi em 2018. Mas eu vou falar de 2013, 2014, que a Kelly achou a internet e aí aconteceu algo muito incrível na nossa vida. Eu tenho um cozinheiro até hoje que ele trabalha comigo, que é o Nildo Cachaça. E a gente dormiu dentro do bar, porque se eu mando ele embora para casa, ele ia tomar as cachaças dele no Rio das Pedras, no dia seguinte ele ia perder o horário para voltar. Então ele dormia no bar comigo, não do meu lado, por favor, mas ele dormia lá no bar e eu dava 1 litro de cachaça de sexta para sábado para ele. Nem gostava, e o outro né? litro de cachaça de sábado para domingo. Porque se ele vai embora, ele não iria voltar no dia seguinte. Então, ele ficava lá no bar, ele bebia, depois eu dormia para um lado e para o outro. E num dia desses aí que a gente ficou quase 1 ano vivendo isso, a gente viu Comida de Boteco na televisão. E aí eu olho para ele e falei, cara, isso aqui pode ser a oportunidade que eu tô precisando. Lembra aquele feeling que eu te falei que lá atrás eu não podia mais deixar nenhuma oportunidade passar? Sim. E ali comecei em 2013 a correr atrás do concurso, porque eu achava que aquilo ali poderia ser a oportunidade que estava faltando na minha porta. Porque eu já sabia que eu fazia um bom trabalho de atendimento. Eu já sabia que eu fazia boa comida. Eu já sabia que eu conseguia transformar uma experiência ruim numa experiência muito foda. E aí eu falei, cara, eu preciso de mais visibilidade. E naquela época a única visibilidade que eu poderia imaginar era a TV. Eu não sabia que existia assessoria de imprensa. Eu não sabia que existia jornal e revista que poderiam me ajudar. Não tinha nem dinheiro para isso, Não tinha nem dinheiro para isso. Eu sabia que a revistinha de bairro me dava retorno e eu investia no JJ. Tanto é que tem até uma foto minha aí do Fernando com a camisa do JK em 2011 ou 2012, se eu não me engano. E só isso que eu fazia, era revistinha de bairro. E aí em 2013, eu falo pro meu cozinheiro e falo assim, ó, tá vendo esse concurso aí? A gente vai entrar essa porra até 2018 e a gente vai ganhar esse concurso e a gente vai ser famoso. E eu profetizei isso na minha vida a partir daquele momento. E todos os Trabalhou dias com esse foco, né? E eu falava assim, todos os dias pra ela, eu vou entrar no Comida de Boteco que eu vou ganhar. Entrar no Comida de Boteco que eu vou ganhar. Não tinha nem recebido o convite. Aí em 2013 inteiro eu fiquei ligando pro concurso para tentar falar com a pessoa responsável. Ninguém me atendia, ninguém me respondia os e-mails, ninguém fazia nada. E aí em 2014 a gente vai para Ilha Grande, pela primeira vez viajar como casal. A gente fecha o bar durante 5 dias e pega o dinheiro da prestação da casa, da conta de luz do condomínio e mete o pé para Ilha Grande, para casa dos amigos. A gente vai viajar, curte pra caceta, transa, bebe, curte pra caceta e depois que volta, a luz de casa está cortada. Maravilha. E ela falou, vende essa merda agora. Com essas palavras. E uns palavrões no final. Por favor, pedi. E naquele momento eu falei, cara, não dá mais. Realmente não dá mais. Mas vou deixar entre parênteses aí, volta a falar. A gente tinha um relacionamento de homem e mulher que não existia. Então, todos os problemas que acontecia dentro do bar, por falta de dinheiro, porque ele ficava sobrecarregado, eu acabava também sendo a bomba de escape dele. Então, eu não queria viver mais nesse relacionamento. A gente acabou virando tipo, mais patrão e funcionário do que um próprio relacionamento. Então, foi mais por esse intuito. Apesar de eu saber que era um sonho dele, e realmente falei assim, cara, eu não posso também destruir um sonho, mas eu também não posso ficar. E foi até quando eu falei, vai acontecer 2 coisas. Ou eu saio do bar ou a gente termina o relacionamento, porque eu não consigo mais. Eu, como mulher, não consigo mais sobreviver nisso. Aí eu ligo pro meu pai, ela convence meu pai de vender o bar, a gente põe o bar à venda. Ele também queria, porque ele era o patrocinador. Isso. Então, ó, aí a gente define que iria vender o bar, foram 6 pessoas lá para comprar,
uma chegou até a dar entrada para comprar, e eu começo a desestimular essas pessoas a comprarem. Por quê? Boicotar eu não queria brigar a com a minha venda. esposa, eu não queria brigar com meu pai, mas também não queria me desfazer do bar. O bar é minha paixão, velho. Teu É sonho. meu amor. Como é que você Tua desfaz alma de tá um ali, amor? né? Não dá. E aí, naquele dia lá, pra mim, foi muito significativo, porque eu, no dia seguinte, eu vou muito desanimado, porque já tava meio que concluindo a venda do bar, e eu vou pro bar receber mercadoria e começo a tomar umas cachaças, mas pinga mesmo, cachaça mesmo. E consigo finalmente falar com Comida de Boteco. E eu xingo a dona do concurso. Ela já deu até declaração sobre isso. E eu falo, porra, esse concurso de falcatrua, mando de miserável. Começa a falar um monte de merda, assim. Só Aí ela, fechada, não dá pra entrar. Aí ela, calma, respira, toma uma água e daqui a pouco você me retorna. Você tá falando com a dona do concurso. Aí eu desligo, caralho. Aí eu desligo o telefone, ligo pra ela 5 minutos depois, ela atende. E aí eu começo a conversar mais, sabe, criança mimada, né? Batendo o pezinho, tá bom. Tudo bem. E aí eu começo a conversar com ela e ela fala, ó, daqui a 2 semanas eu tô no Rio de Janeiro, vou estar com um patrocinador e eu quero ir aí na tua casa conhecer sua casa e tua história. E aí começa a dar início num primeiro milagre que acontece nas nossas vidas. Em 2 semanas depois, já era maio de 2014, ela vai no nosso bar, conhece o nosso bar, sai completamente apaixonada e convidando a gente para participar do concurso Comida de Boteco 2015. Como é que é esse esquema de você ser convidado pro Comida do Boteco? Só tem que ter entra visibilidade? no concurso por indicação Tá. ou por indicação de outro dono de bar ou por representatividade dentro do mercado gastronômico. Então, indicação de alguém relevante dentro da gastronomia. Ou muita indicação de cliente, mas indicação de cliente quase não acontece mesmo. Antes de você contar a segunda parte da história, queria falar que o Pod RJ é uma realização do JJ e da Rio Quality, né? E, cara, conteúdo maravilhoso, assim. E a ideia do podcast é essa. É o cara ouvir quanta coisa que o Diogo já passou aqui, cara. Pô, já vale. Só o que já passou já podia encerrar aqui agora. Não acabou não, mas só o que ele passou já pode encerrar aqui agora. A gente tá na metade da história. Porque Então 2015 até 2022. Então você que tá assistindo esse podcast aqui, cara, já se inscreve logo no canal, ativa o sininho, né? Dê seu like. Que vem muita coisa boa por aí ainda. Deixa o like, né? comenta. Se Vamos não tiver aproveitar que a gente... Vamos compartilhar. Se não estiver gostando, fez pode essa falar pausa, também, não tem a problema. Rio Quality, acho que é te entregar algum... Exatamente. Temos um presente aqui pros nossos convidados. Oba, né? eu gosto, 2, viu? na verdade, né? Você sabe que eu fico mal acostumado, sabe? A gente tentou achar o número de vocês, né? Então, Olha, enfim. o que a mulher mais gosta, gente, é ganhar presentinho. A gente fica como? Eita, porra. Eita. Ó, a gente sabe que a galera é da Cachaça Braba, né? Bonezinho da Rio, já vou até trocar. Um gin aqui, ó. Se quiser experimentar, temos um chefe aí pronto pra fazer. Negroni. Temos gin, temos Negroni. E aqui, Diogão, sei que você é o cara da cerveja, Ai, papai. mas eita. tem uma vodka envelhecida em barril de madeira aí pra você comemorar a próxima vitória do Mengão aí, Eita, talvez, porra. né? A Kelly, que é a mulher dos drinks, né? Tem que experimentar. Ô, Isso aí, Duda, ó, vou ter que vê lá experimentar. com o barman como é que tá esse drink aí. Calvelagem, ok. Galera, essa aí é uma envelhecida em barril de madeira, uma vodka premiada como a melhor do mundo. E pra você aí que não conhece a Rio Quality, Mais tarde, hein? vai ter o Só um QR negocinho, Code aí na não, tela, não é? o link nos comentários. Vou jogar aqui, gente, pra vocês Acessa o ficarem link, olhando. faz seu cadastro, pega todas as informações e se você tem um restaurante, quer ser bem atendido, quer comprar todos os produtos que você precisa num lugar só tocar na Rio Quality que você vai ter a sua solução. Negroni, hein? Diogo, Caprichou aqui. antes da gente ir pro próximo bloco, antes de você falar a história do Comida de Boteco, você contou que seu pai, ele fez um investimento e te deu 3 conselhos, né? E eu, assim, eu não sei se o PH concorda com isso, mas eu concluí que o conselho que ele te deu, os 3 conselhos que ele te deu foi mais importante do que o dinheiro em si. Muito Você mais. concorda com isso? Concordo plenamente e o que a gente até fala sobre o quanto a gastronomia está carente ainda de informação e se hoje já tem muitos donos de bares com pouca informação, naquela época aquilo ali foi... você falou em algum momento como gatilho e de fato cara, foi um gatilho na minha cabeça e ali virou a chave, sabe? Ali eu entendi, assim, as 3 coisas que eu precisava na minha vida como dono de bar. Primeiro, eu assumi a responsabilidade como empreendedor, então eu precisava estudar. Segundo, a alma no meu negócio.
Entendeu? E terceiro, me dedicar única e exclusivamente para aquilo dar certo, que foi ter saído do antigo emprego. Então cara, eu acho que não só conselho, mas foi o direcionamento que eu precisava, né? Eu fico ouvindo a história de vocês. Foi uma mentoria, né? E eu fico vendo um forte compromisso um com o outro, né? Sim. Eu acho que a história de vocês são motivadas muito nisso, né? O seu compromisso com o seu pai, que estava te ajudando, com a Kelly com compromisso contigo durante essa história toda, e isso foi sendo preenchido, né? Vocês vão encontrando esses motivos dentro da história de vocês. Eu acho que também a gente, depois dessa separação de setores, a gente viu que a gente teria que se respeitar também. Respeitar o espaço, respeitar a ordem do outro quando é a base de funcionário. Então, ou seja, a gente tinha que se respeitar para que os nossos funcionários também respeitassem cada um, porque talvez ele, por ser homem e eu ser mulher, eu não teria a voz ativa. Então, se ele não me desse esse respeito... Essa autoridade. Tipo, ela falou isso pra você? Ok, mas ela tá certa. Ela é dona. Falou, tá falado. Entendeu? Então, ou seja, a gente precisa... Isso é uma dica também para quem tem sociedade, homem e mulher, em que vocês... Pesos iguais, né? Tem que ser igual. Eu vou dar um exemplo de agora. Ela acabou de mandar... A gente acabou de perder um supervisor dentro do nosso negócio, porque já era a terceira vez que ela estava dando uma ordem e não estava cumprindo. Eu falei, meu amigo, se ela mandou, tá mandado. Você não tem que discutir. E ela é sócia, ela é dona como eu, e se você não fizer, mano, pode pegar suas coisas e ir embora. Ele pegou as coisas e foi embora. Sim. Não fez a menor Agora, falta. é um desafio, né? Trabalhar com a esposa, porque você leva pro teu lar um estresse que é do trabalho. Exatamente. Então, Foi cara, por isso que eu falei que era para ele vender. Ou eu sairia do bar, ou eu sairia do relacionamento, porque é muito pesado. Quando eu conheci a minha esposa, eu falei pra ela assim, ó, quer se dar bem comigo? A gente não pode trabalhar junto, não implica com o meu futebol, né? E nunca tem ciúme de funcionária, que eu nunca me relacionei com funcionário. Então, assim, 3 coisas pra dar certo. E eu não queria ela trabalhar. Hoje ela trabalha, mas eu não queria porque eu sabia que ia ter estresse. E talvez, assim, no começo agora, que ela começou, eu tô numa fase mais madura. Tu vai aprendendo com as cacetadas que toma na vida, né? Tu vai ficando mais maduro. Então, assim, vocês acredito que também aprenderam na pancada, né? Sim, literalmente, né? A lidar, porque é muito difícil, assim. Mas, assim, no caso do seu relacionamento, hoje eu sempre falo pro Diogo que se a gente tivesse empregos diferentes, a gente não estaria junto. Porque não ia ser o mesmo horário, não ia estar junto, não ia superar os mesmos problemas para crescer. E ela não ia entender mais cachaçar. E eu não ia entender. Eu falei, poxa, ele tá lá. O que ele tá fazendo? Como você tá falando com a sua esposa? Então, ou seja, tá crescendo junto. E quando a gente soube separar, que foi quando ele falou, eu vou entrar no Comida de Boteco. E aí foi também uma sacada que a gente mas não foi viu. só assim que eu falei, né? Eu falei assim, ó, eu te prometi, eu pedi a Deus uma oportunidade. Sim. Essa oportunidade apareceu. E eu não importa o que vai acontecer. E detalhe, devendo mais de 300 mil. Não importa o que vai acontecer. Eu preciso me dar o direito de tentar pela última vez. Você tá comigo ou você tá fora? Ela chorando. Ela fala assim, a gente vai entrar, vai ganhar. E daí em diante a gente define depois qual vai ser o rumo da nossa vida. E a gente entra, que bacana, não só ganha, mas a gente ganhou os 4 prêmios da noite. A gente ganhou o melhor petisco, melhor atendimento, melhor negócio lá que tinha também uma premiação lá da Alma Chips, e um outro prêmio de 450 anos do estado do Rio de Janeiro, que foi em 2015. Então ela ganhou todos os prêmios e eu peço ela em casamento no palco. E aí viralizou na TV, porque eu não saí só no RJTV, que era o que estava programado. Já estava planejado você pedir no palco? Tava combinado de, tipo assim, se eu ficasse entre os 5, na semana seguinte eu ia pra Búzios pra pedir ela em casamento. Só que na euforia eu já tinha tomado as cachaças do lado de fora, e aí na euforia no palco, meu pai sobe, que meu pai ainda era o sócio na época, ele fala assim, é agora que você vai pedir ela em casamento. Meu pai que me atentou. Deu a quarta dica. Que eu tava na euforia. E aí, na hora, eu corro atrás dela. E aí, nisso que eu tô procurando ela, a dona do concurso para na minha frente. Eu falei assim, você pega o microfone que eu vou pedir aquela em casamento. Ela, o que você tá fazendo? Você precisa sair, o Dudu Nobre precisa entrar pra cantar. Assim, não interessa, Laila, me ajuda, por favor. Eu preciso pedir aquela em casamento. Calma aí, então, calma aí. Ela consegue o telefone e manda o cara da Globo filmar. Ela foi muito esperta, porque eu nem sabia que estava sendo filmado.
tá doidão, caralho. Aí ela pega o cara da Globo, acho que era Fernanda Grel, se eu não me engano, começa a filmar e eu pedindo ela meio rouca, assim, em casamento, que eu tava soluçando de chorar, velho, de felicidade. Porque, assim, foi literalmente um descarrego. E aí eu peço ela em casamento no dia seguinte, aí ficamos, beleza, teve a premiação, ganhamos tudo. No dia seguinte, celular, 114 chamadas de ligação, MSN Tá pulando bombando. umas etapas aí, mas tudo bem. Você esperava o pedido? Então, não. Não porque, assim, é diferente do namoro. O namoro eu queria que ele me pedisse. Mas o casamento não, a gente tava tranquilo porque tava nessa parte de, tipo assim, poxa, a gente tá tendo problemas. Eu não sei se eu quero avançar. Então, eu não tava esperando mesmo. É porque Mas nossa foi vida do muito. bar até ali, Mas é aquele negócio. É da pessoa que foi você muito ama. Foi dolorosa, muito sabe? emocionante. E, tipo assim, é fato que eu amei, né? mas até ali foi muito dolorido. Sim. Foi muito sofrido, sabe? Foi bem. As pessoas me perguntam por que eu ainda não abri outro. E eu falo, Foi. cara, deixa eu curtir meu bar agora, velho. Exatamente. Então, assim, eu me coloquei 3 anos até 2025. Eu não tenho menor pretensão de eu abrir em outro lugar, exatamente para poder ter esse tempo de curtir meu próprio Não bar. tem nem qualidade de Porque vida durante ainda. 5 direito. anos eu fui escravo do meu negócio. Literalmente. E depois do Comida de Boteco explodiu. A gente acreditava que ia ser bom, mas a gente não sabia que era tanto. Porque a gente entra no concurso, a gente ganha todos os prêmios e a repercussão foi muito maior por causa do pedido de casamento. No dia seguinte, a gente acorda com mais de 100 ligações não atendidas de número desconhecido. Eu achava, pronto, agora me vi na televisão, estão me cobrando. Eu tava devendo todo mundo, tá ligado? Então eu falei, fudeu. Não... Ó, só um detalhe, só um detalhe que é importante. Era uma coisa tão esperada dele, tanta esperada de ganhar, e eu falei com ele, você sabe que se você ganhar, você vai desmaiar? Ele não gosta dessa história, não, mas eu falei, você vai desmaiar? Ele, cara, tá de sacanagem. Eu falei, sim, você vai ganhar e você vai desmaiar, porque é uma coisa que você tá esperando, é a sua salvação. Então, as energias vão estar lá. E aí, tipo, quando ele falou assim, a gente vai entrar, não sei o que, eu falei, então tá bom. Daí também foi uma ponte de partida de, falar assim, você fica do seu lado e não se meta no meu trabalho, e eu vou fazer você ganhar também, e a gente vai subir no palco. Cara, quando foi falado o nome, está registrado na Rede Globo, filmado, Globo. em que quando, Deus chegou e falou assim, cara, o nome vai falar Art Shop. Veio na minha mente, porque a gente tinha um mini guia, que era o nome de todos os bares, e veio na minha mente, antes como era da prefeitura? Não, o cara da prefeitura. Ah, esqueci o nome dele. Ele falava Era o o nome, presidente da Rio Tour, né? ele falava o nome do ganhador, antes da pessoa subir o palco, e veio na minha mente o nome Art Shop. E eu catuquei, falei, Diogo, a gente vai subir agora. Se prepara que a gente vai subir agora, vai chamar o nosso nome. Chamou. Eu só vejo aquilo assim, ó. Na cadeira? Ele desmaiou, gente. Eu tava em pé, eu caí no chão. Ele desmaiou. Aí 2 amigos meus me levantam. Tua família também, tua Quando mãe. eu fui ver, eu já tava no palco. É. Eu desmaio e caí no palco. E a Globo mostra Não sei, essa mano. parte de Não sei o que filmado. aconteceu. Cara, que É blackout bacana, total. cara. Eu acho que É muito botaram bom. uma É emoção muita dele. emoção, tava muito... É muito legal. Quando você chega E aí- na vitória, assim, é muito bacana, né? E sabe o que foi legal por isso? Porque a Globo filmou, um outro amigo nosso filmou, e no dia seguinte, essa repercussão teve, e ele falou, porra, para de falar que eu desmaiei. Eu falei, Diogo, Pô, mas tinha tá que botar filmado. isso na edição aí, a gente botar o E aí ele jogo viu aí, a né? filmagem e ele falou, caraca, eu desmaiei mesmo. Eu falei, pois é, não é invenção minha. Aí Emoção. a gente ganhou o concurso. No dia seguinte, eu fecho o bar para poder a equipe descansar, a gente comemorar. Na quarta eu fechei. Na quinta, a Globo me liga querendo fazer uma outra matéria pro RJTV de sábado, contando só sobre o casamento. E aí eu falo assim, como é que você pede a mulher no palco em casamento e não tem aliança para dar para ela? Mano, e eu não tinha nem dinheiro, velho. E devendo Deus Nem e o mundo. crédito. Aí essas ligações todas era da Rede Globo, tentando falar comigo, pra poder sair nas revistas, jornal, porra toda. Mas eu tava com medo, pô, número desconhecido, tava devendo todo devendo mundo. geral. Aí eu falei, aí, agora sair na Globo, fudeu, vai todo mundo me cobrar. Aí eu não atendia ninguém. Aí a dona do concurso me liga e fala assim, ó, atende os telefones, assessoria de imprensa te ligando, tem 3 matérias pra marcar com você. A gente grava, eu pego o dinheiro cartão de crédito emprestado com o meu padrinho de casamento, o Bruno, e aí eu vou pro shopping, compro uma aliança pra poder fazer a matéria no dia seguinte, na quinta, pra Rede Globo. E aí dali em diante começou a bombar o bar. Passou 10 dias da matéria que saiu do pedido de casamento, eu chego pra ela e falo assim, a gente precisa aprender a crescer. O que você tá falando? Agora a gente chegou onde a gente queria. Não, é só o começo. A gente precisa estudar de novo. E a gente se matriculou É o no próximo passo, né? O próximo ciclo, né? a gente pode transformar isso
em 5 segundos de fama, ou a gente pode tornar isso algo duradouro. Expressivo, né? E aí a gente foi fazer junto o curso de chefe de cozinha. E ali, mano, Aonde foi ali eu estudar? entendi sobre No logística Senac. de cozinha, processos, organização, fluxo organizacional, ficha técnica, produtividade, controle de estoque. Fui aprendendo tudo. Cara, isso é maneiro, né? A parceira da Kelly. O que tu fala, ela topa. Top. E ela entra Sempre com topou. tudo, cara. Isso é muito bacana, porque eu vivo isso um pouco aqui na empresa. Eu venho com as maluquices e, pô, o Fernando, a minha equipe, a minha esposa, eles compram a ideia, sabe qual é? Não, Então, Rafael, e eles também assinam lá o empréstimo, essas coisas. Exatamente. Então, assim, isso é parceria, sabe? É. Isso é conexão, é acreditar no sonho do outro e comprar a ideia e falar assim, pô, vamos lá. E, cara, isso aí não tem preço que pague, não tem... É inexplicável, sabe? E aí a gente, com mais de 300 mil de dívida, a gente compra mais 50 mil em maquinário. E a gente compra esses maquinários antes de pagar as dívidas, porque a nossa cozinha não estava preparada para poder atender tanta gente. E aí, nesse meio termo, eu pergunto para Kelly, você gosta do bar? Aí ela fala assim, gosto, mas quando ele tá cheio. Que aí você não briga comigo, a gente consegue pagar as contas, a gente consegue ser feliz e a gente consegue viver melhor. E os funcionários também, né? Aí eu prometo, talvez a maior promessa que eu fiz na minha vida, né? Que é, a partir de agora, nunca mais o bar vai ser vazio. Daqui em diante a gente vai manter ele sempre lotado com fila na porta. E Tá cumprindo, aconteceu, né? né? Tá acontecendo. E aí, 2016 vem bombando, ganha de novo o 3º lugar com comida de boteco. A gente continua cheio, com fila na porta, continua crescendo, melhorando a estrutura organizacional da empresa, melhorando os processos, organizando as coisas. Motivando os funcionários. Motivando a equipe, trabalhando bem pra caralho. 2017 a gente cresce também. Aí, 2017, a mulher pede ordem de despejo do bar. Caralho. Aí a gente se vê sem chão, porque ela tinha locatária. acabado de saber que estava grávida. Na verdade, a Manuela foi E a gente programada. quase perdeu o bar. Quando a gente viu que o bar estava não começando a dar lucro, mas não estava deixando prejuízo, a gente chegou assim, poxa, agora acho que é a hora da gente construir a nossa família. Aí a gente casa, E a Manuela... faz a festa, e aí logo depois a gente E a decide. Manuela foi programada. engravidar. Então, ou seja, já tinha parado de tomar o remédio e tudo mais. E aí, me vi grávida. Isso. E ali, mano, a gente ficou sem chão, porque naquele momento, depois de 5 anos sofrido, a gente fica Já sem chão, achou porque... que tava com E agora, o base, que eu faço? Com a Fudeu, coisa né? estruturada, É. né? Aí a gente, eu me vi, falei assim, cara, o que ia trazer a base pra Manu chegar era isso, tava tudo ok. E ela tirou o meu chão. Aí eu já tinha quitado os 300 mil de dívida, já tinha feito mais outras, mas tudo controlada. E aí eu me vejo numa posição e falei assim, cara, e agora? Fudeu, mano. Eu tinha acabado de comprar casa. Porque a nossa casa a gente já tinha chegado quase a ser despejado, o carro também. E a gente deu a volta por cima, conseguiu administrar e quitar tudo. E a gente estava crescendo de vida, tinha comprado essa casa que a gente mora ainda Não, hoje. na verdade, a gente não a comprou, gente tava foi melhorando, uma assim, troca as e coisas. foi crescendo. Isso. Pagando ainda. E é isso. Aí eu me vi, a gente se viu também sem casa. Porque o apartamento que a gente morava na Merck, de 38 metros quadrados, a gente deu de entrada Sim, para comprar um essa casa permuta. que a gente mora atual. Que era para pagar em 30 anos, a gente pagou em 2. Como o Papai do Céu foi bom. E aí a gente, naquele momento que ficou sem chão, o oficial de justiça batendo toda hora na porta, não podia entrar no meu bar, no meu próprio bar. Porque se ele me encontra, ia ter 30 dias para ser despejado. E aí eu falo assim, amor, vou começar a procurar imóvel. Sem um puto no bolso. Olhava a conta lá, tipo, tinha 4 mil, 3 mil, alguma coisa assim. Aí eu falo, cara, vou comprar um imóvel, olha que loucura, 3 mil reais no bolso. Aí eu procurei 33 imóveis no Rio de Janeiro, que eu achava que poderiam fazer daquilo ser um bom negócio, mas nenhum deles para procurar ponto comercial. Porque eu falei, agora eu já tenho a minha estrutura, eu já tenho a minha fama, eu vou comprar o imóvel, porque eu nunca mais na minha vida quero passar por isso de novo, de não poder entrar no meu bar. E aí eu procurei 33 Foi imóveis, mas o despejado, né? primeiro imóvel que eu fui foi o que eu falei, Deus é aqui. E, mano, dito e feito. A gente ficou 1 ano, não conseguiu comprar naquele momento o imóvel. A gente tentou diversas maneiras, o corretor não... Enfim, não estava fluindo a negociação, a conversa. A gente ficou 1 ano passando na porta desse bar, do imóvel que é hoje o bar. E a gente passava na porta e falava assim, Papai do Céu, me dê a oportunidade daqui ser o novo Artshop. Mas isso, cara, não foi uma vez não, velho. Foi todos os dias durante 1 ano.
E a gente passava pedindo a Deus essa oportunidade. Parecia que a gente sabia que aquilo ali era o lugar certo. Aí a gente pega 3 empréstimos. Não. Em algum momento da nossa vida, a gente aceita o aumento do aluguel de 12... Ela queria, na verdade, o imóvel de volta para ela triplicar o aluguel. Sim. E ela consegue. Por conta do movimento do Comida de Boteco, cresceu eu o não olho. sei o que o síndico acha, que ele é sócio. Ele vê movimento, porra, agora eu quero esse dinheiro também, quero pegar uma fatia do vocês que bolo. revitalizaram. E não é, cara, exatamente. Eu fiz muita obra naquele Exatamente. espaço. Gastei muito dinheiro em Val. E aí eu não tinha condição de comprar aquele imóvel, mas aquele cara, Deus botou na minha vida de fato, cara. Porque ele estava caminhando do outro lado da rua lá, na Rodrigues Caldas, e eu estava trabalhando de garçom nesse dia, e ele vem num domingo, tipo, na hora de pico do bar, e ele fala assim, você ainda quer comprar meu imóvel? Porque eu tô desesperado querendo vender. Ué, como assim desesperado? Não, eu tô 2 anos desempregado. Desde aquela vez que você foi, no mês seguinte eu pedi um emprego. E desde lá eu tô desempregado. Eu tô passando aperto, cara. E eu preciso... A única coisa que eu tenho é meu imóvel. O Mauro me procurou. E aí o Mauro me faz uma proposta que só Deus faria, velho. Só. Ele me deu 10 anos de locação com uma parcela final para comprar o imóvel e ele ser meu. Isso está tudo contratual, em cartório, porra, todo documentado. E ele só pediu 30 mil para quitar as dívidas dele. Mano, na minha conta tinha 30.300 reais. Aí a gente transfere, sem nenhum documento, para a conta dele esse dinheiro, sem nenhum documento, 0 documento. A gente transfere esse dinheiro para ele. Fio do bigode. E ele some, velho, 10 dias. Ele sumiu 10 dias. E aí depois ele reaparece já com tudo preparado de documento. Aí tu falou, tu quase me matou do no coração, nada, né? eu não tinha nada e tenho um imóvel de 800 metros quadrados. E aí a gente começa a pagar ele. Tipo, ele tá pagando 11 mil de aluguel. Começa a pagar ele 5 mil de prestação. E o que eu faço agora com aquele imóvel? Porque eu não tinha dinheiro para poder pagar a obra. Eu tinha acabado de dar tudo que eu tinha na minha conta. 30 mil. E aí eu pego quase 400 mil no banco emprestado. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei 150 mil num, 150 mil no outro. E depois, no aperto, eu comprei mais 100 mil de maquinário. Faço um puta business plan irado, foda, mega preparado. E aí eu dou muita cagada, porque quem tá do lado de Deus e trabalha, tem sorte. E aí o Flamengo ganha tudo em 2019. E aí o bar começa a bombar muito. E a gente explode na rede social com um vídeo de 8 milhões de acessos. Não, desculpa. Não. Com 4 milhões de acessos. No Facebook. No Facebook da Costela. E a Costela começa a vender muito, e o Flamengo começa a ganhar, e aí começa, tipo, bombar muito. E a gente consegue pagar toda a obra, velho. Nem sei como, sabe? Na verdade, a gente fala que o Art Shop é movido a milagres. Nossa vida é movida a milagres. Muito trabalho porra. E ficou... Do nada chamou um drink aqui, tá ligado? É porque ficou emocionante, né? Ele pode beber, você. Tem que experimentar pra saber se o chefe tá aprovado. E a especialista Kelly vai dar a nota, hein? Porra, é bom, hein? Quem oferece esse drink? Pagar, Diogo, pelo Rio amor de Quality, Deus. né? Tratando bem a galera. Só a aparência já dá vontade de beber, né, gente? Isso. Olha isso. Okay. Vamos botar ela no bar. E eu fico emocionado vendo vocês aí botarem toda essa emoção no nosso papo, porque, assim como vocês, acreditam muito em Deus. E Deus não dá nada, né? Mas Deus dá toda a energia pra gente trabalhar. E vocês trabalharam incansavelmente. Muito. Até hoje a gente trabalham, né? A gente tem medo daquela época. E vocês já se viram assim, olhar pro bar hoje... Parabéns, tá muito bom. Olhar pro bar hoje lotado aqui assim, e aí... Eu choro até hoje. Você já chegou pra ele assim, caraca, olha o que a gente fez, que foda, assim, e sabe o que é o que motiva a gente? Que a gente ainda tem alguns poucos funcionários daquela época. E eles passaram pela época que não tinha ninguém, inclusive desse 760. A gente tem. Então, assim, quando o Comida de Boteco, nem a gente tinha ganhado, começou a ter a motivação, fila na porta, eu ia lá na cozinha e tocava a campanha, gente, tem fila na porta, e isso motivou os funcionários até hoje. Então, hoje a gente tem esse prazer junto com eles de mostrar, olha, hoje tem movimento juntos, né? Produção, o Diogo, ele é raiz. Esse negócio de drink eu acho que não funciona muito, não. Tem que arrumar uma cerveja aí pro Diogo que... Pô, eu aceito. Ou essa aqui pura, ó. Essa pura aqui, ó. Um golinho pura. Com relação a essa questão de liderança que vocês têm muito forte, vocês
tem alguma referência de mindset, alguém que vocês admiram Ana no Maria esporte, na celebridade, Ana no Maria empresariado? Ana. Acho que até mesmo antes da gente conhecer, eu já assistia a história o de programa superação e dela, ele também. de ter tido a doença e tudo mais. E Ela eu fez sou da matéria no época bar, da já, não Vó fez? Palmeirinha. Então, o único E bar, da- o boteco que ela foi de primeira vez foi na gente. Então, assim, E a a gente minha maior chorou inspiração muito. é ela, de gastronomia. Algumas receitas minhas ainda são da época que ela escrevia livro e dava receitas. Legal. Eu tenho 2 ainda que são dela. E ela realmente foi uma inspiração para mim em vários sentidos, de superação, de saúde, de vida, até sair da Record, ido pra Globo e tal. Então é uma pessoa que realmente foi uma inspiração em diversos momentos da nossa vida. E ela acabou sendo, na época que não existia muito YouTube, essas redes sociais mais fortes, era ela que era a porta-voz da comida, mesmo ela não fazendo, né? Que ela chamava os convidados na época. E hoje ela incentiva. Então, assim, abriu várias Começou esse movimento, portas para essa movimentação de redes sociais também. Nessa segunda onda de crescimento que vocês estruturaram ali, quais são os principais indicadores hoje que vocês trabalham no negócio? Assim, o que vocês não deixam de medir? Porque eu vejo vocês conversando e vocês falam muito de volume, né? Pô, eu tenho que vender tonelada, eu tenho que vender muito drink, senão a conta não fecha. Porque hoje eu trabalho no atacado, né? Você, Eu o vendo volume como é pesado, atacadista, né? Eu virei indústria. Eu sou um bar que tem produtividade de indústria. Então, para mim é muito puxado isso. Por exemplo, eu tenho uma equipe de 8 da manhã até 4 da tarde produzindo. Porcionando, etiquetando, cortando, preparando. E aí eu tenho uma equipe que chega às 5 horas da tarde e já começa a organizar para poder vender. Então tira tudo de dentro da câmara fria para botar na geladeira, que a gente fala que vai para o jogo, né? Então aquela geladeira lá é o que está sendo usado para ser vendido naquele dia. E se eu não vender muito, cara, eu não fecho as contas, porque hoje eu trabalho no atacado, literalmente. E os teus atendentes, garçons, eles têm um processo de venda? Todo Tem, mundo. eles Na trazem verdade, a gente é o treinamentos. chato dos processos. Já deu E pra a gente perceber. viu que com o crescimento do bar, a gente precisava ficar mais forte. Inclusive hoje, também uma das brigas nossas de melhoramento são os processos. E então, no caso, quando a gente também viu que o JJ foi pra gente um divisor de águas em relação àquela marca lá, de poder tirar, a gente viu um programa novo em que a gente precisava trabalhar, porque não era mais de terceiros, e aí a gente tinha que estar junto com uma pessoa, tinha que colocar uma pessoa responsável pelo delivery, ela tinha que dar um bom atendimento, essa pessoa tinha que estar em contato com o motoqueiro, com o sistema, e assim, a gente viu uma nova operação e um novo processo ser incluído. Então a gente começou a ver que precisava também A gente começou a todos os departamentalizar mais Isso. as coisas, porque os volumes começaram a ficar muito altos. Mas eu vou só fazer um parênteses do terceiro milagre, e por enquanto vai vir outros, se Deus... Tá ouvindo, né, Deus? Vamos rezar. Ei. Amém. para todos Tá nós, ouvindo? né? Então, assim, em 2000 fiz um puta business plan, fiz tudo dar certo, literalmente, do negócio, da obra, da porra toda. Chegou todos os maquinários na data correta, tudo certinho. E aí a gente abre as portas no dia 12 de fevereiro de 2020. E durante quase 30 dias, deu 20 e poucos dias, todos os dias, desde a inauguração até o último dia que a gente pôde estar aberto, a gente teve fila na porta. Todos os dias. Completamente fila de lotado. 200, 500 pessoas, né? No domingo, sim. Naquela época já tinha essa fila grande. Hoje é um pouco mais. Hoje dá umas 1.000 pessoas na fila no domingo. Caraca, 1.000 pessoas na fila. Tem gente que não hoje dá. entra, né? Não. Hoje a fila é dá. um departamento. E as pessoas passam Só pra depois a vocês terem uma mensagem. Eu vou ideia. vir Olha outro que loucura. Vocês dia. pensam nessa experiência da fila? A gente tá melhorando. A gente tem já a experiência da fila, mas a gente precisa ainda evoluir, porque a demanda tá muito grande. Vamos lá, eu tenho 280 lugares sentados. Eu tenho mais gente na fila do que sentada. Então, como lidar com isso agora está sendo o meu maior desafio. 90% dos meus problemas hoje é literalmente a fila. Eu ia perguntar se teu problema era tratar cliente bêbado ou se era fila. O único bêbado no bar sou eu. É o único você. Eu que tenho que cuidar Meu cliente dele. é maravilhoso, gente. Vocês não têm ideia. Diogo, Eu que dou trabalho. pra fazer esse programa aqui, a gente fez um roteiro, né? E aí eu perguntei a alguns donos de restaurante o que ele queria saber do Diogo e da Kelly, né? E assim, aí eu fui perguntando e aí eu vi que teve uma pergunta que foi, assim, a mais pedida. Que é o seguinte, a gente sabe que lidar com equipe é um desafio muito grande. No começo,
o Art Shop era vocês. Vocês praticamente faziam tudo, devia ter mais um ou dois, né? Mas a essência era vocês. Conforme foi crescendo, né? Você teve que trazer uma equipe. E como que foi, né? Para você conseguir formar um time bacana que é hoje? Porque se hoje teu bar bota 1.000 pessoas na fila, sem dúvida é porque você tem uma boa equipe, né? A gente não faz tudo sozinho, também tem empresa... Eu não tenho uma né? equipe, eu tenho uma família. Exato. E Conta um pouco disso. Eu sou muito a figura paizona, tá ligado? Aquele que bate e que assopra também ao mesmo tempo. Sacou? Eu sou esse cara. Então, eu sou o cara que dá dura, que brigo, que dou esporro, que eu grito, que falo merda. Mas também é aquele cara que chega junto pra caralho e que lota o bar. Entendeu? Cara, eu sou, assim... Eu sou vibrante, sacou? Então, eu tento passar essa vibração o tempo todo e essa energia pra minha equipe. E como é que você trabalha com essa vibração numa intensidade onde a cobrança hoje ela não vem mais de mim? Essa cobrança vem do cliente. Porque no momento que você recebe 23 mil pessoas por mês dentro do teu estabelecimento, essa cobrança, se ela não for direcionada, ela vai ser em vão. Então, hoje, o meu maior papel é mostrar os caminhos e educar essas pessoas que trabalham dentro dos seus segmentos e fazer com que ela entenda que se ela fizer a parte dela, ela vai ser muito importante para a operação do negócio e que isso vai transformar no bolso dela uma produtividade muito boa. Então, é porque eu estou lavando louça que aquilo ali não é importante? Não, pelo contrário. Se você deixar de lavar louça, a operação vai deixar de ganhar. E aí a sua produtividade ganha. Então, hoje a gente trabalha com um sistema de pontuação dentro da comissão, onde o meu menor salário no turno da noite é de R$2.000, e eu tenho gerente ganhando 7, 8 mil aí com tranquilidade. E é exatamente por isso, por causa do sistema de pontuação. Então, mas olha só, eu queria deixar bem claro isso. Não é só o financeiro que importa. Porque muitas das vezes o financeiro é consequência do trabalho. Isso que eu ia falar. O mais difícil é fazer com que essas pessoas eles entendam que a cultura do que você implanta, que você fala, que você vive, que no caso sou eu, porque a alma do bar é exatamente a minha cara. Você vai ver lá no meu bar exatamente os meus gostos, as minhas coisas, as coisas que eu amo e que eu prego, que eu falo, enfim, vai ver tudo lá do Diogo. E como é que eu vou passar essa intensidade de energia e cultura para essa equipe? Literalmente fazendo com que eles entendam a importância de criar uma boa experiência para o cliente. Porque no final... E eu conversei com você na live sobre isso. No final, tudo gira em cima do cliente. O cliente nem sempre tem razão. Mas todo o nosso pregamento de trabalho e toda a nossa forma de trabalho é baseado na experiência do cliente. Porque o meu maior desafio hoje é não decepcionar meu cliente. Porque ele vem numa expectativa altíssima por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente fala, pela quantidade de seguidores, pela quantidade de engajamento, por tudo que a gente já fez dentro da gastronomia, que decepcionar não pode acontecer. O sarrafo tá alto, né? A gente não pode decepcionar o cliente. Então a gente cria mecanismos de experiências. Hoje é conversado dentro da casa 5 tipos de processos de atendimento. Casa vazia, que é quando tem, sei lá, meia dúzia de clientes, meia dúzia de mesas. Casa mais ou menos, que a gente tem 52 mesas, a gente teria 26 mesas, que é casa mais ou menos. Casa cheia, que são todas as mesas ocupadas. Casa lotada, que é um pouquinho de fila na porta, e a gente tem o caos, que é 1.000 pessoas na fila. Que é o domingo. Que é o sábado, noite e domingo. Então, assim, isso tudo tem que ser conversado. Porque no momento que isso é conversado, isso deixa de ser algo inesperado. Então, você trabalha com a realidade. Você não pode trabalhar com algo que não existe. Você trabalha com aquilo ali. Então, como é que você lida com o caos? E aí você começa a trabalhar na cabeça de cada um como lidar com o caos. Perfeito. E aí vai conversando, vai trocando ideia, como agir, como fazer, qual é a melhor solução. Vamos bater papo, vamos conversar. O que você sofre mais? Então, além de eu fico treinamento... assado. Teve uma conversa com ela. O que você mais sofre no domingo na hora do almoço? Fica assado. Então, você acha que é ruim trabalhar de calça no verão? É. Então tá, então vamos botar uma bermuda. Vocês acham melhor? Isso aí. Beleza, todo mundo, bermuda. Então compramos bermuda pra galera. Mas isso incomodava ele troca, né? pra entregar o resultado. Tá entendendo? Tanto que desde o começo que eu conheci o Diogo, a gente trabalha de tênis e calça. Porque, pô, sapato social, tu trabalhar... Assim, É porque a gente trabalha com a formalidade do negócio, mas com a informalidade do carioca.
E o bar, né, o boteco, ele tem que ter conversa, que é uma coisa que vocês falam o tempo todo. A gente tem que chegar a escutar a história do cara, falar a minha história, ter essa troca de ideias, né? E a gente percebeu que vocês são um casal resenha infinita, né? Dá pra gente conversar aqui e fazer a temporada inteira. Porra, com cerveja não, meu filho. Com vocês. Mas a gente tem o horário de vocês com compromisso aí, que já tá próximo do horário. Pequenininho. Agora, falando em equipe, né, desenvolvimento, né, eu tenho certeza que a galera gosta de trabalhar lá. Por causa desse teu comprometimento, essa entrega de vocês dois, isso motiva muito. Eu aqui na nossa empresa, eu acho que eu percebo que o que mantém os funcionários mais motivados, porque infelizmente eu também, ainda hoje nós somos uma startup pequena, eu não consigo pagar os melhores salários do mercado, então uma coisa que motiva muito, eu vejo o pessoal, é ver que o Rafael, que o Fernando tá entregando, assim, tá se dedicando, né? A gente às vezes é o primeiro a chegar, o último a sair. Então, assim, isso motiva muito os funcionários. Eu tenho certeza que eles são motivados com vocês dois. Eles gostam, né? A gente até tem um recadinho, tem alguma coisa aí, produção? Pro Diogo dar uma olhada? Surpresinha pra essa galera aí. Unido Cachaça. Isso aí é pegadinha. Esse aí que é um dos que ficou até hoje, um antigo. Esse tá é um comigo há 11 guerra. anos. Esse que viu a gente trabalhar. Gente, ele tá sem dente, mas eu já botei dente umas 5 vezes nele. Só que ele é cachaceiro, cara. Ele é dos meus. Olá, gente. Eu sou o Nildo Cachaça, do Art Show. Estou com o Diogo há 12 anos já, desde que abriu. Evolução do bar, evolução na vida da gente. Diogo e Kelly, parabéns, me ajudaram muito, como ajudou a todos que estão mais antigos na casa comigo. Hoje eu vou para falar do Art Show. Vem com o Art Show. Então, gente, sou o André, aqui, tá? Conhecido pela galera como pai do Pete. Vim aqui homenagear o paizão, né? Que é o Diogo. O que eu tenho que falar dele é que ele é um cara, assim, tanto ele como aqueles sensacionais, entendeu? Que me deram a oportunidade lá atrás, em 2016, quando a gente trabalhava na Rodrigues Caldas. E desde lá, entendeu? Só tipo crescimento, tem tudo que eu tenho hoje, eu tenho a agradecer a ele, tá? Ele é um cara excepcional, maravilhoso, como patrão, como amigo, né? É um cara que te trata super bem, desde quando você entra, quando você sai. E é isso. O que eu tenho pra falar pra ele é que, paizão, aqui tu mora dentro do meu coração, eu te amo pra caramba, você e a Kelly. E tamo junto sempre, isso aqui é Art Show. Não de falar deles, graças a Deus é uma pessoa que Deus botou aí no meu caminho. Graças a Deus eu tenho muito a agradecer eles. É uns caras que, nota 10, estamos aí para ajudar, nos ajudar o outro. E vamos lá, Diogo, estamos juntos e misturados. Pode vir. Quero agradecer muito o Diogo e a Kelly também, a casa, que me chamaram de volta. Eu tinha trabalhado aqui antes, mas me chamaram de volta. Diogo, obrigado, hein? E Kelly também. Fala, galera. Então, o que eu tenho que falar do Diogo, além desse cara doidão e cachaceiro, como todo mundo já conhece pelas redes sociais, é um puta de um empresário que fez o Art Show estar onde está e crescer cada vez mais ainda, ter uma visão filha da mãe de tudo, de estratégia, de marketing, dos pratos que o Art Show tem. Além de ser um grande amigo também, um ótimo pai, um bom marido, e é isso aí. Diogão, um abraço. Falar do Diogo e da Kelly, o que dizer desses dois? Eles são muito importantes na minha vida, me deram uma oportunidade, que todos já sabem, eu sou gerente da casa, eu entrei como garçom, acho que eu fiz um bom trabalho, né? Por isso que eu estou aqui onde eu estou, no posto que eu me encontro. E tipo assim, eu só tenho que agradecer ele e a Kelly por tudo, e que eles têm feito por mim. A gente faz curso, não sei se vocês sabem, a gente faz curso, fiz um curso de mestre e ele pagou. Estou fazendo agora autoescola, que ele está me ajudando também a fazer autoescola. Então assim, Diogo, eu só tenho que agradecer a você e a Kelly pela oportunidade e pelo carinho de sempre, de ter paciência comigo, de me ensinar, sei lá, cara, eu vou chorar, então eu vou parar, mas obrigado. Oi, Diogo, parabéns pelas conquistas. Eu fico aqui lembrando, filho, o quanto nós lutamos no início, o quanto fomos crescendo, depois a união da Kelly com você, fazendo a família Art Shop,
o crescimento que você está tendo, essa disposição, essa garra, essa luta, essa briga no dia a dia e vencendo a cada momento. Você é um homem de caráter, é um homem forte, com a sua esposa muito bacana e a netinha que eu amo tanto do lado de vocês aí. Espero que você continue nesse caminho, porque o céu é o limite para você conquistar as coisas. Principalmente que você sempre foi um garoto bacana, um homem saudável, forte, e o orgulho do pai é saber que o filho é muito melhor do que ele. Que Deus continue te abençoando e eu fico aqui todos os dias orando para o crescimento seu, tanto no trabalho quanto na sua família maravilhosa que você tem. Te amo, Diogo. Muita paz. Pô, isso é Bacana pra vocês, cara. Vocês são forte demais. Caralho. A gente... Essa aí, Rafa, não esperava não, de coração. A gente trata o bar como família. O André é um filho pra mim, né? Isso é a prova disso, né? É. Aqui a gente não só fala, a gente mostra a verdade. Alex, é o paizão de verdade. A gente pegou no colo, literalmente transformou ele de um bom garçom pra um puta de um gerente foda. O Robinho era um cara completamente tímido e agora tá voando, cuidando da cozinha. Jailson é um monstro, cara. Jailson era pedreiro, velho. Jailson, mano, é o melhor cozinheiro que eu já tive dentro do meu bar. Ô Zé, acabei de pagar a passagem pra ele voltar do Maranhão. Me deu trabalho, caramba, isso e aquilo. Todo mundo que você criou e construiu. Tava lá capinando, pedindo, pelo amor de Deus, uma nova oportunidade. Paguei a passagem, trouxe ele tem 2 semanas, 3 semanas. 3 semanas tá com a gente de volta. Irmão, família briga, família discute, a porrada come, mas no final a gente tem que cada um saber o valor de cada um. E cada um vale aquilo que entrega. Que e, bacana. Assim, eu entrego pra minha equipe o meu melhor. E eu quero de volta o melhor deles. E é isso que eu faço. E eu não tenho miserinha pra poder entregar pra eles o melhor. Então eu entrego autoescola, treinamento. Só aí já mostrou 4 motos que eu financei. Só nesse vídeo. E tem uma casa que eu tô desenrolando já. Então assim, o André, se Deus quiser, eu vou ajudar ele. Eu acho que a internet pode me proporcionar isso, né? E se Deus quiser, aí a gente vai estar dando não só uma vida melhor para mim, para minha esposa, para minha filha, mas como uma vida melhor para minha equipe. E do terceiro milagre que eu não contei, foi esses caras aí, junto com os clientes que me viralizaram de novo na rede social quando eu mais precisei. Porque depois de 30 dias de bar aberta, a casa mandou fechar. E eu tava já com 4 empréstimos e tudo. Tinha feito all-in, né, para abrir o bar novo. E aí, naquele momento, eu fiz o apelo na rede social e eu vi que as primeiras pessoas que compartilharam meus vídeos eram meus clientes que eu tinha apertado a mão nos 6 primeiros anos de bar. Caramba. Foi esses caras que compartilharam meu vídeo no Facebook antes de viralizar. E foi essa equipe, inclusive, que tá aí. Tá faltando aí o Anderson e mais 2 só. Foi essa equipe que se sustentou durante a pandemia, fazer as coisas acontecerem para hoje a gente está faturando 3 vezes mais do que a gente tinha de plano de negócio. Olha que loucura. Tudo que vocês entregaram pro mundo, o mundo devolve, né? E é um ciclo sem fim, cara. É muito bom. E falando em entrega, eles vão entregar muito mais. Dia 23 de agosto, no JJ Diogo e Summit, Kelly vão estar presentes no JJ Summit, o maior evento de delivery do Brasil, que vai acontecer no Rio Centro. E certamente o Diogo e a Kelly vão estar lá passando mais conhecimento. Então, se você já gostou do que você escutou aqui, imagina o que ele vai falar lá no palco, no evento. Ano passado ele esteve presente no nosso evento, deu um show lá, né? Foi uma das palestras mais comentadas e mais elogiadas. E esse ano eles vão estar novamente junto de outros feras do mercado lá. Então, você que não comprou seu ingresso ainda do JJ Summit, não dá perde tempo ainda, né? A gente já vendeu a maioria dos ingressos, mas ainda tem, né? Então dá para comprar. Então aproveita que daqui a uma semana não vai ter mais, hein, pessoal? Então não tem choro. Tem muita coisa que a gente tem que escutar ainda da Kelly e do Diogo. Tenho certeza que lá ele vai abrir um pouco mais o jogo pra gente, contar o que a gente não pode deixar de comer quando a gente senta no Artshop, né? Você sabe que semana que vem eu ia estar montando a palestra para poder fazer lá, né? Então eu vou pegar isso aqui que a gente fez, não vou falar nada sobre isso e vou trazer o conteúdo dos 2 anos que ficou faltando falar, da pandemia e a virada de chave para triplicar o faturamento. Eu vou falar sobre isso. Eu já trago até também uma pitada aí que eu tenho muita curiosidade para saber como o Artshop vai se posicionar. Esse ano é Copa do Mundo.
Sim. a casa vai bombar. Sem Conta, miserinha. a gente conta pra gente eu os não posso planos contar lá. ainda, tá? Mas Mas é Vai no tem- Summit que a gente vai saber. Tem muita gente que dá desculpas, né? Sobre não deixar de fazer as coisas. E o Art Shop, não. O Art Shop vamos fazer sim. Então vamos dar um jeito de fazer. Eu tenho uma frase, né, que eu levo pra mim desde que quando eu conheci É. o Diogo nesse relacionamento. O que os outros acham impossível, a gente faz o que ser possível. Isso. Que E a gente tem um desafio agora muito grande, que a gente já chamou 4 patrocinadores e os 4 toparam Pro resto da Copa? para a Copa do Mundo. E a Caramba. gente vai ser o novo Alzirão do Rio de Janeiro. Que beleza. A prefeitura... forte. Primeira mão aí, hein? Nem Ah, no nosso a- nem nosso podcast tá falado, hein? Isso, a prefeitura... Bota no corte A gente isso. já deu entrada nas documentações para os 4 primeiros jogos, e aí se for passando a gente vai ter que dar a entrada durante o caminho, mas a gente vai fechar a rua. A gente já comprou mais de 100 conjuntos de mesa e cadeira, que a gente vai botar esses 100 conjuntos de mesa e cadeira na rua, na rua literalmente. Sim. E a gente tem uma expectativa só de... eu vendo normal de caixa de cerveja no mês, um pouco mais de 500 caixas. A gente acha que no mês de Copa do Mundo vai passar de 2.000 caixas de cerveja. E essa vai ser uma Copa diferente, né? Por que vai ser uma Copa diferente? A Copa é em dezembro, não é isso? Isso. Dezembro vai estar muito calor já, né? Sim, E geralmente Copa é junho, julho, frio. E isso. o nosso povo já é um povo caloroso. Tu Exato. imagina o fervo que vai ser no Um verão. barril é só pra ele, né? 1 ou 2 é só pra ele. E favorece a venda da cerveja, certamente. né? Exatamente. Calor, né? Então... Eu não posso dar mais detalhes, mas assim, pode ter certeza Mas absoluta. sigam as nossas redes sociais lá que a gente vai passar tudinho pra vocês. É isso. Eu vou contar. Eu queria só deixar uma mensagem final pra galera. É o seguinte: o mercado tá mudando, os negócios estão mudando dentro da gastronomia. E quem não se adaptar rápido, porque a gastronomia permite essa adaptação rápida, vai ficar de fora de muita oportunidade que está aparecendo. A gente tem estado na frente exatamente por estar enxergando por fora. O que significa isso? É sair da bolha. Tá todo mundo dentro da bolha ainda. E a gente vai trazer coisas revolucionárias aí nos próximos meses. É desse nível. Muito Então, bom. Sensacional. acordem que vocês podem estar perdendo muitas oportunidades que já estão acontecendo e só não enxerga quem não quer. Ou fica esperando pelos outros fazerem. Exato. É isso. Diogão, Kelly, quero agradecer aí a participação de vocês. Foi mais do que uma história de sucesso, uma história de amor, né? Sim. No final, acho que a relação o de amor vocês, venceu. o amor é mais poderoso de qualquer tipo de violência. Amor e de lealdade. agressão. Exatamente. Cara, eu curti. O próximo convidado vai ter uma responsabilidade grande aqui, né, cara? Já começamos forte. Porra, começamos forte. O cara entregou conteúdo, história de sucesso, história amorosa, parceria, né? Experiência, É resenha Eu gosto demais. assim, já fudendo os outros. entendeu? Controle de equipe. O cara que sentar aqui no próximo- a gente conversa muito sobre isso, é o seguinte, cara, o que a gente tá fazendo é fuder a vida dos outros, porque assim, Exato. a gente entrega um padrão de qualidade tão alto que a gente tá dificultando a vida da concorrência. Então a gente já começa assim. É sem miserinha. O programa de hoje foi sem miserinha. Sem Obrigado, miserinha. Kelly. Obrigado, Muito obrigado, Diogo. Muito A bom ter gente vocês aqui. agradece. Tamo junto. Grande abraço. Grande abraço.